Hello, everyone. Good morning, Olá, todo good mundo. Bom evening, good dia, afternoon. boa tarde, boa Welcome to this noite. webinar, Bem-vindos para Tropical a esse Forest webinar. Finance Facility, Floresta, TFFF, a full a solution for TFFF é uma forests. solução falsa This para is as a florestas. webinar Esse é organized um by webinar Fundación organizado Solón, pela the Global Fundación Forest Solon, Coalition, a Global and Forest Asamblea Coalition Mundial por la e a Amazonía. Assembleia We are Mundial pela happy to Amazônia. have you here Nós from estamos different felizes de ter countries. vocês Welcome. aqui, de diferentes países. Please send Bem-vindos, us por in the favor. chat your Nos name, mandem no your chat seu country, nome, and the seu name país of your e organization, o and nome da we'll sua be happy to organização. Nós vamos estar exchange with felizes you via the chat. de trocar com We vocês want pelo chat. to Nós welcome queremos everyone here dar to as say bem-vindas thank you para for todo mundo joining this aqui, important topic and give por se the juntar a nós com first esse and assunto tão initial importante e dar housekeeping rules that are a, always important, as, sometimes repetitive in these os webinars, but avisos iniciais, os anúncios important iniciais, also to keep que us são all in the importantes same também para page. This manter todo webinar mundo is na being mesma página. recorded Esse and is webinar está also sendo we're having gravado e live também streaming. We're having live temos streaming um today streaming via ao vivo Facebook of Fundación por Solón, meio do Facebook GFC, and da also Fundação Systemic Solon, da Alternatives. GFC It e is de very Systemic important that Alternatives. you please É use muito importante que headphones. vocês Use usem your fones de headphones because the ouvido, interpreters need to usem os hear fones, clearly porque what as you're saying. intérpretes precisam ouvir Also, claramente o que mute vocês your estão mic when dizendo. you're not speaking Também so we fechem o can seu microfone preserve quando não estão a falando, good para que a gente sound consiga preservar environment um during the bom session. som And durante a also, sessão. E please também, speak por favor, slowly. falem Try to speak pausadamente. slowly and Tentem clearly falar so that our pausadamente, interpreters claramente, can para que as nossas intérpretes possam reproduce your interventions reproduzir as while suas we're in. intervenções enquanto Finally, estamos aqui. I E, want finalmente, to eu say that this is a quero safe space. dizer que esse é This um is espaço seguro, a space é to um exchange espaço de reflections, to learn from intercâmbio, each other, reflexões, so para there are no aprender wrong uns dos questions. outros, então não Today, há perguntas erradas. we're going to have Hoje important and very vamos ter interesting experts on the especialistas TFFF and importantes e other muito interessantes schemes da that are related to TFFF forests. e outros And esquemas I also relacionados want to com say florestas. that E também eu queria dizer it's que very important to have you é here and muito be here importante ter in vocês this aqui session, e estarmos aqui nessa considering sessão, the state of considerando o global forests estado and das how florestas they have been globais at e stake como têm over the last sido decades. devastadas ou I will estão em start by giving risco some brief nas últimas context décadas. before Eu vou dar para introducing vocês um pequeno our contexto panel of antes experts. de apresentar o nosso painel de Today, especialistas. Hoje, Brazil, Indonesia, and the Brasil, Democratic Republic Indonésia of e Congo a República combined, they Democrática have do an Congo estimated of combinadas têm 52% of the uma world's rainforests. é, And we are here mais ou menos today to hear from 50% das our florestas experts to see globais what do mundo. these Então, countries queremos saber are, de so especialistas why these ah, countries are so por que esses relevant in países terms são of tão forest importantes em protection. termos de And to proteção das also florestas. E understand, também learn, para hear from compreender, them on aprender, how ouvir this deles e mechanism, elas, como esses TFFF, mecanismos, was o conceived, TFFF foi who concebido, originated this idea, where this idea quem was criou essa originated, ideia, and onde que also foi originada to essa ideia do Fundo de problematize Financiamento some para Florestas important Tropicais issues regarding TFFF. e como The first são of the key elements would be to debate, os elementos-chave this issue of para assigning refletir sobre a esse monetary assunto value de, to de forest dar um ecosystem. valor Is it econômico para possible os actually ecossistemas to do it? florestais. É isso And possível de ser also feito? E how também this TFFF como proposal, essa is proposta do informed or is being fit, TFFF é is being informada complemented by the ou é logic of retroalimentada ou financiarization of complementada nature, pela green lógica da capitalism, financiarização, and da how monetização da realistic it natureza, is do capitalismo e to que tão collect realista money and have é profits to de save forest ecosystems. So arrecadar those are questions dinheiro that our em panelists relação will aos try to lucros com a answer, preservação to das florestas. exchange, to Então, reflect about, as well esse as, of é o course, the assunto que vamos role of refletir, indigenous vamos peoples, local intercambiar e communities, também, claro, o Afro-descendant papel communities das comunidades into these afrodescendentes, and other comunidades relevant locais e actors, of povos course, indígenas e outros particularly women, atores into relevantes this
particularmente mulheres, alternatives into this nessas scheme. And alternativas. finally, E, we're gonna finalmente, hear also some nós vamos ouvir alternatives, if também there are some, sobre to algumas the alternativas, TFFF. se há algumas, para o This webinar is also TFFF. based on a Esse report webinar that também was está baseado num jointly relatório que launched by foi Fundación Solon lançado em and conjunto pela GFC. Fundação We are Solon going to e share the a report in GFC. Nós vamos English, Portuguese, compartilhar Spanish, o and relatório Bahasa, em inglês, português, so that you can espanhol e access Bahasa, and also para que help us vocês to tenham join acesso into this e campaign. possam nos Finally, I want to ajudar say a that this is an participar nessa unprecedented campaign. campanha. Essa é uma This is campanha the sem first precedentes. ever É published a report on primeiro this issue of relatório TFFP, público presenting critical sobre analysis by o independent TFFF, apresentando CSOs. uma análise So please, without further ado, independente de I'm gonna pass the floor to organizações our da sociedade first civil. E agora eu vou panelist, passar a palavra Pablo para o Solon. primeiro Pablo panelista, Pablo Solon is Solon. gonna Pablo Solon bring some vai insights on trazer how algumas reflexões how the economics of sobre TFFF como works and how como funciona a parte deforestation econômica do is TFFF actually e como o creating desmatamento an unequal está system criando um regarding sistema forest and forests desigual peoples. Pablo is a the executive respeito director of das florestas e dos Fundación povos das Solon. florestas. Ele é Pablo diretor is executivo da born on Fundação Bolivia, Solon. is based Ele also in Bolivia, é da and he is an Bolívia, activist mora na on policy Bolívia e ele é um research for quite a ativista long time, e right, um Pablo? pesquisador And político I think some por of his bastante areas of tempo. expertise include E algumas áreas da water, especialidade climate, dele environmental incluem água, justice, clima, justiça trade, ambiental, finance, and systemic financiamento alternatives. Pablo was also e alternativas Bolivian sistêmicas. Ele foi ambassador to the também UN. I embaixador da think it was Bolívia from na ONU, 2009 acho to que foi de 2011, right, Pablo? 2009 até 2011, And né, Pablo? he also co-organized a E very ele important também event, the coorganiza um evento World muito People's importante, Conference on Climate a Change and the Rights of Mother Conferência Earth dos in Povos Cochabamba, which was a quite eh, important CSO sobre mudança struggle climática by the time. e, Welcome, Pablo, e and apresenta uma luta thank you for importante. being here, Bem-vindo, everyone, Pablo. and Muito our obrigado por estar panelists aqui. and speakers. A todo mundo e aos nossos panelistas. Muchas gracias, Valentina. Un Muito saludo a obrigado, todos ustedes. Valentina. Yo voy a Saudações para hablar todo en mundo. Eu vou español falar em espanhol. y me voy a referir E eu fundamentalmente vou a falar la parte fundamentalmente económica de sobre la a propuesta parte del TFF. econômica da proposta do TFFF. Kwame de Togo se va a referir más al tema de E cómo está Kwame de Togo estructurada vai la falar mais participación sobre de los como está gobiernos, estruturada a involucramiento de participação dos pueblos governos, o indígenas envolvimento dos y povos otros aspectos. indígenas Mi e outros intervención va a ser sobre la parte aspectos. E a económica minha y intervenção Mary vai va a ser mais hablar más sobre sobre la a parte parte más de econômica alternativas. e Mary vai falar mais sobre as Entonces, alternativas. nosotros Então, primero, para hacer nós, este análisis primeiramente, crítico, nos para hemos fazer basado essa análise en crítica, nós nos dos baseamos versiones que em se duas conocen sobre la versões que propuesta de são TFF. conhecidas sobre a proposta do TFFF. Aquí las pueden ver. Una versión salió Aqui en vocês el podem mes ver uma a mitad versão de año del año apareceu na pasado, de metade do ano 2024, passado, em y la otra 2024, es e esta a versión que outra ha salido é en essa febrero. versão que apareceu em Eh, fevereiro desse ano. y nosotros hemos hecho un E estudio nós tratándonos de fizemos um basar en lo que estudo dice textualmente el tentando primero nos basear para no que diz no hacer textualmente una o primeiro, interpretación para não fazer que no uma se ajuste a lo que interpretação dicen que el não texto de seja ambas versiones. ajustada ao que diz o texto Eh, das duas entonces, versões. el Então, primer tema que o queremos primeiro tratar es assunto que el que enfoque nós de queremos TFF falar é que es o que foco do vamos TFF que la é que deforestación es o principalmente una desmatamento falla é de mercado principalmente uma que se falha de resuelve mercado, poniendo valor que é monetario a los resolvida servicios dando um valor ecosistémicos de los econômico aos bosques. serviços Esta es la ecossistêmicos das pregunta florestas. que Essa é a todos nos tenemos pergunta que hacer, porque esa es la pregunta que nós precisamos que fazer, porque essa TFF é a pergunta considera que es que o así, TFFF que hay considera una que é falla assim, de mercado que há y uma que el falha no problema de la mercado deforestación e que o no problema do se debe a que no se desmatamento le ha puesto é un devido valor a que monetario. não foi dado um Leo valor textualmente econômico. lo que dice Eu la vou ler versión 1 textualmente o que diz na de versão 1 este documento de desse documento TFFF. Y dice TFFF. así, al E diz valorar los assim: bosques tropicales en valorizando as pie florestas y tropicais em restaurados, pé e el restauradas, mecanismo del o mecanismo TFFF do TFFF ayudará a abordar vai una ajudar falla actual a abordar uma del falha mercado
al atual do valorar a los mercado, servicios dando ecosistémicos que valor estos aos serviços bosques proporcionan, ecossistêmicos que essas entre florestas ellos el secuestro de oferecem, carbono, la dentre gestión eles del a agua, captação de la carbono, preservación a de la gestão da água, a biodiversidad, la preservação da protección del biodiversidade, suelo, a el proteção do ciclo de solo, nutrientes, o la ciclo de regulación del nutrientes, a clima regulação do clima continental y mundial continental y la e resiliencia mundial climática. e a resiliência La climática. corrección de estas A fallas del correção mercado dessas falhas de reducirá la mercado pobreza y vai reduzir promoverá a el desarrollo pobreza e económico promoverá o tanto en los países desenvolvimento econômico forestales tanto nos como a países com nivel florestas mundial. quanto no nível global. Entonces, este es el punto de partida de la Então, propuesta del esse é o ponto de TFF. partida da Lo que proposta tenemos do que hacer TFF. es O que nós supuestamente precisamos fazer valorizar é, los supostamente, servicios valorizar ecosistémicos os serviços y al ponerle ecossistêmicos un valor e, y lograr de que esto se pague, dando um entonces se va a valor e corregir la conseguindo que deforestación. isso seja pago, então o desmatamento vai acabar. En la concepción Na, de esta propuesta, na ideia dessa proposta, los na bosques son origem dessa proveedores de proposta, servicios as ecosistémicos. florestas Aquí en rojo fornecem ustedes serviços pueden ver en la ecossistêmicos. pantalla los Aqui em servicios vermelho vocês ecosistémicos podem que ver na menciona tela que la os primera serviços versión. ecossistêmicos que são Y uno ha de mencionados na preguntarse, primeira versão. Então aí a gente ¿cuánto se valor pergunta, realmente tienen estos quanto servicios que é o valor que ecosistémicos? realmente tem esses serviços ¿Realmente ecossistêmicos? TFF busca hacer una Realmente o valorización monetaria? TFF El análisis que procura nosotros fazer uma hacemos es que no, valorização porque econômica? el valor que va a Pela asignar análise que a gente TFF fez, a não. todos estos Porque o valor que o servicios TFF vai dar a ecosistémicos todos es esses de serviços $4 por hectárea ecossistêmicos de é de bosque en pie, $4 por lo que hectare es de una floresta em pé, ridiculez. o que é ridículo. Entonces, toda esta Então, concepción toda de essa financiarización de la conceito de naturaleza financiarização está da natureza demostrando su está total nos eh, mostrando incongruencia a al decir total que semejante incoerência, cantidad de servicios dizendo que ecosistémicos essa podrían quantidade de valorizarse serviços o ecossistêmicos podem tener un ser valor de valorizados $4 ou por ter um hectárea. valor de $4 por Eh, hectare. desde nuestro punto de vista, No lo nosso desarrollará ponto de mucho vista, más Merilu Mali. e vai ser mais No desenvolvido podemos pela fraccionar a Mary los bosques Lumali, en servicios nós não ecosistémicos y podemos quererles fracionar poner un as precio. florestas em serviços Los bosques ecossistêmicos e son pretender sistemas colocar de um vida preço neles. y hay que As tratarlos florestas são como sistemas tales, de vida e como devem ser sistemas tratadas de como vida tais, como que tienen sistemas de vida sus propios que ciclos, sus têm propios seus próprios derechos y ciclos, que hay que seus próprios respetarlos y direitos no e que tratarlos como un precisamos objeto al cual respeitá-las hay e que não darle un tratar as valor. florestas como um objeto que Pero precisa la lógica ter de um valor. TFF es que sí hay que Mas darle a un valor. lógica do TFFF Y é su que sim, que propuesta tem que dar um es valor para elas. que E a en proposta todos estos é países que que em ustedes ven todos esses en verde, países que vocês veem em verde, van a ser elegibles para que eles TFF. sejam Allí donde elegíveis es el para verde TFF. claro son países donde están Aqui, los bosques no verde tropicales clarinho, y el vocês verde podem oscuro ver os marca la países que têm totalidad del florestas país. tropicais e o Son más de verde oscuro 60 marca a países totalidade do país. y se calcula en la São propuesta de mais de 60 TFF países e que como é habrían calculado na 1.000 proposta do millones de TFFF, hectáreas de bosque haveria que 1 bilhão necesitarían de hectares tener de florestas este que precisariam ter apoyo, financiamiento de o apoio $4 por hectárea al financeiro año. de Lo que quiere $4 decir por que hectare por habría que ano, juntar 4.000 millones de o que dólares significa al que año deveria para ser repartirlos entre todos arrecadados estos 4 bilhões de más de dólares 60 por países ano del para mundo que serem serían entregues parte a esses del mais de mecanismo. 60 países do mundo Y que fariam obviamente parte do el mecanismo. país con mayores E, bosques obviamente, o tropicales, en país este com caso, por maiores ejemplo, florestas Brasil, tropicais, neste recibiría caso, por casi exemplo, la mitad Brasil, de estos 4.000 receberia quase millones de metade dólares. desses 4 bilhões de dólares. Obviamente, TFF Obviamente, aclara que recibirán en tanto su TFF deforestación esclarece vaya que reduciendo y esté por o debajo de recebimento un seria determinado enquanto porcentaje. o desmatamento esteja se ¿De dónde van reduzindo a venir los e 4.000 por millones de baixo dólares de que cada año se determinada porcentagem? distribuirían por Então, de hectárea onde vêm a esses todos los 4 bilhões de países? dólares que seriam distribuídos a La cada ano propuesta de por TFF hectare para todos os es, países? Então, a por un lado, proposta de TFF prestarse é, de um lado, 125.000 é millones de dólares pedir a una emprestados tasa de interés de 125 aproximadamente bilhões de dólares 4,4% numa y taxa de luego interesse de prestar esos 4,4% e 125.000 depois millones de dólares emprestar
a esses una tasa de interés de 125 bilhões de 7,5. dólares numa En taxa de de la interesse de diferencia entre el interés al 7,5. que Então, a uno se diferença presta entre o y el interesse interés al que que uno a presta, gente pede vendría emprestado una e ganancia o y interesse esa que a ganancia gente serían empresta los 4 viria mil um millones de lucro e dólares esse lucro seriam aproximadamente os que se 4 bilhões distribuirían de entre dólares cada aproximadamente que seriam uno de los países distribuídos de entre acuerdo a os los bosques que países, mantiene en pie y segundo a al grado quantidade de de florestas que estão deforestación que mantidas ha em pé tenido e ao el, grau de desmatamento en el año en que relación al año pasado. teve no ano em relação ao ano anterior. Entonces, es un mecanismo, Então, é um a mecanismo veces puede parecer muy que complicado, às pero es como vezes pode funcionan parecer los muito bancos. complicado, mas é como Se funcionam os bancos. prestan, en inglés, borrow Eles money a un cierto pedem interés bajo y lo emprestado, vuelven a prestar a un interés borrow, más alto. num interesse En este baixo e caso, emprestam num interesse maior. TFF dice, Nesse caso, o el TFF, esto TFF es textual en diz, la versión e 2, eu vou no depende de falar subvenciones de textualmente, donantes, não depende de sujetas a los subvenções de caprichos de doadores, nuevos regímenes sujeitas o a las aos prioridades caprichos de novos cambiantes del regimes presupuesto ou de às los países prioridades ricos, sino de más bien câmbio do ofrece orçamento dos una países sólida y ricos, atractiva propuesta a mas los eh, inversores, oferece uma patrocinadores, sólida e generando atrativa proposta retornos de para mercado investidores, competitivos. patrocinadores, gerando Es decir, retornos de mercado van a competitivos. recibirse Ou seja, vão inversiones receber del sector investimento privado y do también del setor sector privado e público também do que setor van a público, tener una tasa de retorno. que vão ter uma taxa de retorno. Podemos ver en su propuesta el 20% de estos 125 mil millones de dólares van a Então, a venir de lo gente que le vê a llaman proposta dos patrocinadores del 125 bilhões de TFF. dólares vão vir Estos son países de renta dos alta, patrocinadores do organismos TFF. São multilaterales, países ONGs de internacionales renda que harán alta, una inversión ONGs única y internacionais que vão fazer completamente um investimento reembolsable. único e completamente Estos reembolsável. 25 mil millones de dólares le permitirán apalancar E esses de 25 inversores de milhões de mercado, dólares, que así lo define en la propuesta de eles são TFF, definidos na proposta 100 do mil millones de TFF, dólares. 100 milhões de Y dólares. prácticamente de forma textual dice, se reclutarían en los mercados de capital de Então, deuda os mercados mediante la emisión de bonos de de alta capital, por causa da calificación y a emissão de largo bônus de plazo para autoqualificação, inversores que busquen una eles têm um prazo remuneración maior para un poco mayor investidores a que la buscam ofrecida por los uma títulos públicos remuneração de um pouco países como maior Estados para Unidos. títulos públicos em países como nos Esa es la Estados propuesta Unidos. de TFF. Essa é a proposta do Recurrir a TFFF, un financiamiento en su mayoría público y é um multilateral de refinanciamento 25 que, mil millones de dólares na maioria, é para público, de apalancar 25 100 milhões de mil dólares, millones de dólares para de 100 el milhões sector de privado dólares em y en retornos base a privados, esta inversión que se haría de e este com base dinero nessa se versão generarían desse los 4 mil dinheiro, millones de dólares. iria se gerar 4 mil milhões de dólares. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto y por qué Então, somos qual a nossa absolutamente opinião a críticos y respeito? Porque nós somos contrarios a completamente este críticos e mecanismo? contrários a esse Porque, mecanismo. primero, deja en manos la Porque, suerte de primeiro los de bosques tudo, a la nós deixamos na inversión mão a privada. sorte dos El bosques aos investimentos 80% de inversión privada privados. y el 20% de 80% vai deuda ser de del investimento sector privado público e 20% de estatal. setor público Mientras ou que, por estatal. ejemplo, si vemos el E, por presupuesto exemplo, de se nós vemos la militar a nivel mundial, a nível ha mundial, llegado a superar este año esse ano vai una superar cantidad colosal. Y si uma solamente quantidade destináramos muito el grande, e se nós 1% de só lo que se está destinarmos 1% invirtiendo o do que se destinando de está fondos sendo públicos destinado de para el fundos sector públicos de armamento, para o setor tendríamos de armamento, 27 mil nós millones de vamos ter dólares 27 mil para milhões los de bosques, dólares casi que seriam 7 veces investidos más que nos el bosques. TFF. São quase 7 vezes mais que o Si TFFF. vemos el tema de los subsidios a los combustibles fósiles, Se nós pensarmos no ponto dos subsídios anualmente, aos y tomando combustíveis el fósseis, promedio del 2023, contando o ano de ya se 2023, gasta por parte de fondos
públicos, no de gastado inversión por parte privada, dos no sujeto a fundos mercados públicos, bursátiles, que não estão 600 sujeitos ao mil mercado millones de privado, dólares, 600 mil 150 milhões de veces dólares, más que el 150 TFF. vezes mais que o Si TFFF. tomamos en cuenta Se nós levarmos em el consideração precio del barril de petróleo, que o está en preço do barril de 75 dólares, petróleo, que si está em torno solo de se aplicara $75, se $1 de nós impuesto investimos somente al barril de $1 de petróleo, impostos se para cada podría barril de recabar petróleo, 38 mil millones nós de iríamos dólares conseguir al año, arrecadar 10 38 veces mil más que el milhões de TFF. dólares, 10 Entonces, vezes mais que o ¿por qué TFFF. estamos Então, por destinando que nós todo estamos estamos creando un mecanismo criando que va a um depender de la mecanismo que inversión vai privada depender de para salvar a investimentos los bosques, privados, cuando se están destinando quando a gente está cientos, sino miles destinando de veces más recursos públicos de los muitos estados mais recursos públicos para dos fines estados totalmente a nocivos fins que são para el completamente planeta, como nocivos es ao la emisión de planeta, gases de efecto como invernadero, como esse son las de armas. emissões de gases ou Nosotros de creemos que investimentos la em armas. premisa de Nós TFF acreditamos está que mal. a premissa do Querer buscar TFFF, un ela está mecanismo errada de para criar decir mecanismo ahora ya no les vamos para a pedir a los dizer estados que destinen aos su dinero estados que eles porque destinem ellos o prefieren dinheiro destinarlo porque al eles sector preferem militar o a subvencionar investir no combustibles setor fósiles, es militar ao darles una invés puerta de ou nos salida. combustíveis Y creemos fósseis. que esta puerta de salida Essa es la que não está é a proponiendo saída, e el nós gobierno de acreditamos que a Brasil junto a saída, otros ela gobiernos y por eso está somos sendo muy jogada críticos y hemos realizado para esta o lado publicación dos investimentos con la que me particulares. despido, E é que está en diferentes idiomas por y que la van a isso que poder nós criamos encontrar esse en el relatório sitio que está em web diferentes de Global idiomas, Forest Coalition y de que nós Alternativas fizemos com essa Sistémicas. parceria junto com o Global Muchísimas Forest gracias. Coalition e Alternativas Gracias, Sistêmicas. Pablo. Muchas gracias por compartir con Muito obrigada, nosotros Pablo. Muito obrigada esas por reflexiones compartilhar com a iniciales. gente essas suas primeiras Realmente es reflexões. impresionante los É datos que compartes realmente y impressionante mientras te aquilo que oía me você hacía justamente la compartilhou. misma pregunta. E ¿Por eu qué tinha a mesma razón pergunta: por se que continúan invirtiendo se grandes continua cantidades de recursos investir muitos para seguir recursos promoviendo para continuar soluciones a que en promover definitiva no soluções van a resolver que el não problema vão raíz resolver de o problema deforestación? raiz do Y creo que desmatamento. esto puede E eu dar a acredito muchas otras preguntas y que muchos isso otros pode temas para levar a muitas reflexionar. outras perguntas e temas para Por favor, déjenos reflexão. sus preguntas en el E chat então você pode si colocar as suas tienen perguntas algunas no mientras vaya chat ou cada algum panelista, cada comentário. experta Cada hablando panelista, cada expert, para ele tener vai después de que cada uno depois converse una responder sesión de preguntas y as suas respuestas. perguntas, que nós Vamos a vamos ter uma movernos sessão de ahora perguntas e hacia respostas. nuestro Nós siguiente vamos experto, dar mi colega Kwame seguir Ponso. sequência no nosso próximo Kwame va a expert com compartir o algunas Kwame. reflexiones Ele vai sobre quiénes compartilhar algumas reciben y qué reflexões sobre reciben, ¿no? quem A partir de esta recebe e iniciativa. ¿Quién recibe y qué se recibe? quem Y esta recebe e o correlación, que ¿no? está Este recebendo. criterio, que Então, era otra essa pregunta que me correlação, hacía esse mientras escuchaba a Pablo. critério, que foi outra pergunta que eu A partir pensei de enquanto eu escutava o Pablo. presupuestos, ¿no? Quais Se são determina as esta relación de pressuposições para se por determinar hectárea de esse valor bosque de en pie. $4 por ¿Quién destina hectare? Quem que qué está criterio? Y bueno, destinando, antes quais são os de pasarle critérios? la palabra a E Kwame, antes de passar a quisiera palavra a contarles un poco Kwame, quién es Kwame. eu Kwame, vou bueno, contar um desde pouco quem é todo, es mi Kwame. colega en la É Coalición Mundial meu por los Bosques, colega na coordina la Coalizão campaña Global para de as Florestas. extractivismo, Ele trabalha a turismo campanha de e extrativismo, infraestructura turismo e que tenemos en la infraestrutura, coalición. que nós temos aqui na Y también coalizão. ha tenido un trabajo muy E ele tem interesante en su trabalho muito organización que se interessante llama com a Centro sua para la organização, Justicia que é o Ambiental en Todo, que es Centro una ONG para a que Justiça tiene un Ambiental. É uma gran ONG trabajo de que tem um apoyo trabalho muito a bom las de comunidades trabalho às para comunidades, fortalecer para las alternativas al fortalecer extractivismo, as alternativas alternativas justas. justas Y ao bueno, por extrativismo. supuesto, Kwame también está E o involucrado Kwame muy também, profundamente con comunidades ele trabalha muito que profundamente com dependen y que tienen una comunidades que conexión dependem profunda con los e têm uma bosques en conexão África profunda com para as justamente florestas na promover el África, para conocimiento justamente tradicional, promover o luchar conhecimento contra la tradicional, deforestación de lutar raíz contra y a también la pérdida de desmatamento biodiversidad que está e tremendamente também a perda de conectado diversidade, que está con la completamente conectada deforestación. com o Kwame, desmatamento. adelante y gracias por Kwame, você estar pode aquí. dar sequência e obrigada por estar aqui. Thank you very much, Valentina. Thank Muito you, obrigada, Paula, for Valentina. attending this important webinar. Muito Thank you, obrigada Pablo, por for giving promover the esse webinar muito overview of importante. EFFF.
Yeah, as sobre o Valentine said, TFFF. I'm going to be brief and Eu vou explain ser quickly breve e eu vou explicar why we are rapidamente against this mechanism por and que eu sou focusing contra more esse on the mecanismo role of e focando government mais no and papel dos the role of governos indigenous people, local communities e in das terms of comunidades locais receiving em termos de receiving money. receber o dinheiro. And before I start, let me Antes share de eu quickly começar, this, deixa eu rapidamente compartilhar, let me share deixa this eu quote from compartilhar essas Gandhi. citações de Many Gandhi. people, Muitas pessoas, especially ignorant especialmente people, as want to ignorantes, punish you for querem speaking the punir truth, você por falar a for being correct, verdade, por estar for being you. correto, por ser você. Never apologize for being Nunca correct peça or desculpa for por being estar years certo ahead of your ou time. por estar If you anos à are frente right do seu and tempo. Se you você know it, está certo e speak sabe your mind. disso, fale a sua Even mente. if you are Mesmo a que você minority seja uma of minoria one, the de truth um, is ainda still the é truth. a I'm sharing verdade this ainda é just to say that verdade. yes, Eu estou this compartilhando isso para concept of dizer que sim, TFFF, isso está no we are contexto do minority in speaking TFFF. our mind, speaking Nós what we somos think uma of this mechanism. minoria We think falando a that is nossa false ideia, o solution que a gente pensa, to dizendo que essa é uma climate solução change falsa and it's para going to as destroy mudanças local climáticas communities e que and vai indigenous destruir as people. So we are comunidades speaking the locais. truth Então, nós to estamos that. falando a verdade com isso. TFFF, regarding O, the amount of money em relação ao that dinheiro is que o TFFF that they say it will diz bring, we say que it's a eles vão distraction. trazer, Distraction, if you look at the se two você for ver as duas of the versões TFFF, it do recognizes that TFFF, eles if reconhecem 125 billion cannot be raised, que or if the 125 rate bilhões, of se return less 125 than bilhões não forem 7.5%, arrecadados, a the payment taxa per de hectare retorno inferior will be a less 7,5 than 4, por hectare poderá ser inferior a 4 or even dólares, temporarily ou suspended. até It mesmo means lot of suspenso things. temporariamente. Isso significa So muitas it coisas. means that E TFFF significa is que just a money-making machine. o It's not TFFF a é climate simplesmente solution. uma máquina de fazer So dinheiro, não uma money-making solução machine, and climática. money is going where? Money is going O mostly dinheiro está to the indo para government. onde? O We're dinheiro going, está we're going indo to say prioritariamente that. para o So it's a governo. money-making Então, é uma machine only. máquina de fazer They are just dinheiro putting, as Pablo explained, they are just que putting eles money estão on colocando the o nature dinheiro, como o to Pablo have more profit. colocou, Okay, sobre they a don't care natureza para ter mais of lucros. Eles the não se destruction importam com a destruição of this mechanism they are putting in place. que esse mecanismo está So sendo it's que also ele cria nos a lugares. form of exploitation and domination. Então, é uma forma Because de putting exploração e de money dominação, on porque nature colocar dinheiro na natureza has very big consequences. tem consequências muito So grandes. it will be driving away passion of local Então, está retirando conservation, a which is good questão da intentionally. conservação Really. local, Local que communities and indigenous people, they have tem good uma intenção intention boa. As to conserve, comunidades, os and povos they are locais, doing it eles with têm boas passion. intenções e eles But fazem esse putting trabalho money com of paixão, mas putting colocar incentives, dinheiro ou money incentivos for people to conserve, e it dinheiro will para que as drive away pessoas that passion, conservem and a then natureza, the ele government will come in retira a paixão to e o exploit governo more pode the nature, entrar exploit more e people, because explorar people mais a will be natureza, denied explorar to mais as go into pessoas, that forest. porque as pessoas And vão ser it's kind of tiradas do seu domination. objetivo, do seu So we say trabalho that com a natureza. Então, é um tipo de dominação. tropical forests Então, are eles well dizem que conserved as florestas by tropicais indigenous people knowledge e methods. elas são So we conservadas can't pelo take conhecimento away tradicional dos what povos belongs to them. indígenas, porque se We're você putting money retirar aquilo que pertence a eles on the e nature. colocar So it's totally a dinheiro distraction na from natureza, climate solution. isso acaba sendo uma distração So às who soluções benefits? climáticas. Who benefits Então, quem beneficia disso? from TFFF?
Quem que If you beneficia look do at TFFF? Se uh, você if you look at the TFFF versions for ver as versões 1 and dos 2, TFFF, as versões you 1 e see 2, clearly that você vê the claramente national government que os will receive governos 50% nacionais vão receber 80% of the total amount, do and it will be valor directly total, go to the Ministry of Finance. e And it isso vai says diretamente ao that Ministério das the Finanças. government E diz will que create os its own governos mechanism of vão disbursement. criar seus próprios There is mecanismos de distribuição do financiamento. guidance. Não There is existe no nenhum tipo de diretriz, template to não oblige existe nenhum government tipo to de support guias the, para que to obriguem os disburse governos the a fund. apoiar e So they can usar do esse whatever they fundo. want Então, eles podem fazer o que eles to quiserem people, com esse fundo. communities, As if the money is pessoas, there. as comunidades, se o So dinheiro 80% está is huge presente. amount. 80% é uma quantidade muito grande. What is going to E olhando the actors on the ground, aos the atores que 20%, estão no including local, local os governments, 20% iriam para os businesses, governos locais, negócios, proprietários de terra individuais, comunidades locais e povos indígenas. Você vê que a parte que está indo para os governos é maior a parte que vai às comunidades locais ou aos povos indígenas. Então, o TFFF, ele fazendo pagamentos anuais aos Ministérios das Finanças nos países parceiros, mostra que claramente o interesse do TFFF não está nas pessoas, mas somente nos governos que estão sendo capturados pelos financiadores, pelos patrocinadores do TFFF. Então, é completamente claro que esse é um sistema que vai explorar mais os povos indígenas e as comunidades locais. Ele não fala muito sobre as dívidas, por exemplo, quem que vai ser responsável pelas dívidas. E isso é perigoso porque vai servir como um empréstimo e os países, eles vão ter dívidas muito intensas. Então, é muito importante a gente denunciar isso agora. E se você olhar os povos indígenas e as comunidades locais, os conceitos de que eles são donos de 50% das florestas que ainda estão intactas, isso é um valor muito grande. Até mesmo sem esse mecanismo do TFFF, isso significa que as comunidades indígenas, elas têm a sua forma de cuidar das florestas, e 54% é mais do que a maioria das florestas que não foram mantidas intactas. Então, eu acho que os povos indígenas e as comunidades locais, eles cuidam da natureza, eles conservam a sua terra, e o TFFF, esse mecanismo, vai destruir os povos indígenas e as comunidades locais. Então, eu estou olhando aos benefícios que vão às comunidades locais e aos povos indígenas, não é nada comparado com o que está indo para os governos locais. Então, nós vamos olhar aos governos, como que o dinheiro está fluindo, e nós temos duas estruturas: o Fundo de Investimento em Florestas Tropicais e as instalações. Então,
Essas under são duas the estruturas do TFFF. and the Tropical Forest Investment E o Fund Fundo de Investimentos em will Florestas Tropicais, manage the loans and the bonds ele of lida public and com private investors. os And there fundos will de be also investimentos de a board of empréstimos, títulos and de setores the board of públicos e directors, privados. E the Tropical ele Forest tem Investment Fund will have its own um board of directors, and this conselho facility administrativo will also have its board of directors. e And the também tem facility, um conselho kind of diretor. E a beneficiary mechanism instalação é um where mecanismo de partilha de the Tropical benefícios Forest Investment Fund, que o Fundo de after Investimentos deducting em all Florestas expenses, Tropicais, ele irá will send the deduzir benefits as to the facility, despesas then e the facility enviar will have the responsibility as to instalações que redistribute terão this a benefits responsabilidade to de distribuição desses benefícios to the partners. aos And if you look parceiros. at that image, E se você ver essa it's clear foto, that está they claro have the organigrams que and eles the têm TFEF board o mecanismo, will o be conselho different do from the TFIF, mechanism, the facility board. And the ele facility board is the é one controlling actually conselho the que está, na realidade, controlando TFEF board. So what exactly this o means is conselho that do TFIF. if you look at the boards, Então, o que eu quero dizer com isso? Se você olhar a esse quadro do conselho, os investidores, eles vão ter 9 pessoas e os países parceiros dessa instalação, eles vão ter em torno de 9% do grupo. Então, o número total dos membros é 18, mas se você olhar a minoria do conselho será de países, porque 3 representantes de países, como por os investidores serem maior parte desse conselho investidor. E isso é algo que a gente precisa observar para proteger os povos indígenas e as comunidades locais. Então, eu acho que olhando para as secretarias, provavelmente elas estão olhando para as instituições e as instituições como as secretarias, tem uma secretaria combinada e uma comum como o fundo e para esse fundo de investimentos de florestas. E isso daria investimento para os serviços de manejo também, para o monitoramento de satélite. Então, para mim, eu sinto que esse arranjo do monitoramento vai monitorar como a exploração das pessoas, como a exploração da natureza está continuando e estão monitorando isso e verificando se vão ganhar mais dinheiro ou não e vão colocar em outro sistema para ter uma exploração múltipla e também dando um investimento e manejo, eles só querem mais lucros. Então, o Banco Mundial, com as secretarias, nós sabemos que o Banco Mundial está fazendo alguns dos projetos, projetos sobre agricultura, projetos sobre assuntos climáticos, onde eles colocam dinheiro, mas eles não se preocupam pelos impactos dos projetos nas comunidades. E se o Banco Mundial está tendo uma secretaria e se o TFF
isso vai explorar mais a natureza e as pessoas. Thank you for Então, your attention. muito obrigado And por I sua would just want atenção. to recall Eu that só the real quero conservation is on the hands of relembrar que a is preservação on the hands of real local communities está and nas mãos IPC das comunidades locais e and dos povos not indígenas incentivize e conservation. não So the é, incentivized conservation is just to e destroy é, nature, just a to destroy conservação the people. Thank you incentivada very much. está destruindo a natureza e Thank destruindo os you, povos. Kwame, Muito for obrigado, muito giving obrigada, us Kwame, these important insights. I por want to essas remember reflexões tão all importantes. Eu participants quero that lembrar a todos os the participantes comments que by our os experts today comentários are dos nossos based on the two especialistas hoje concept estão notes baseados nas duas released by the notas conceituais TFFF. So everything that lançadas has been pelo produced here, TFFF. the analysis that E has been então, qualquer coisa produced que in está this sendo report, in produzida this aqui, essa analysis, is análise que está based sendo in a produzida nesse robust relatório, está analysis baseada numa to see análise what is robusta behind the para ver o que está por trás methodology and the da proposal of metodologia e da TFFF. So the proposta idea do is to bring TFFF. critical Então, reflections, a right? ideia é Today, trazer we reflexões are críticas. analyzing from a community Hoje perspective, estamos from a women's analisando perspective, de from an uma indigenous people's perspectiva da perspective, comunidade, a perspectiva proposal that das is being put mulheres, dos forward povos by indígenas, a uma group of proposta que está governments with sendo support promovida por and grupos de governos promotion probably com of the apoio e World Bank promoção and provavelmente do multilateral Banco financial Mundial institutions. So e de we instituições are financeiras interested multilaterais. Então, nós into knowing that. estamos interessados Thank you, em Kwame. saber I have isso. some Muito questions, but I obrigada, will Kwame. leave Eu them tenho to algumas the perguntas, mas vou deixar last elas part of the session, para a última particularly parte da on that sessão, particularmente reflection of the sobre essa composition of the secretariat, reflexão sobre a and composição da also in secretaria terms of decision e making também within em this termos da secretariat, tomada because de we see that in decisões the GEF, dentro the dessa secretaria, porque a CBD's gente vê no Fundo Verde para o Clima que to os allocate also mecanismos mobilized da resources, we CDB see a similar, também são structure in criados para terms of, alocar e mobilizar active recursos participation of those who are at the estruturados de forefront forma of similar em forest termos and de que biodiversity não há conservation. So it participação is quite ativa interesting daqueles what que you estão na mentioned linha in diferente terms of da those conservação da floresta e da decision-making and biodiversidade. power Então, é muito access interessante que structures você within mencionou em the termos das TFFF. estruturas de We're tomada going de to go now decisões to e our acesso ao poder dentro do speaker. TFF. Our next Nós vamos dar expert as is bem-vindas agora à Marilu Malik. próxima especialista, que é Um, Marilu Malik. She is going to share about the Ela vai alternatives to compartilhar TFFF. sobre as Are there any alternativas ao alternatives, Marilu, TFFF. to Há TFFF? alternativas, And Marilu, para o also, TFFF? what E is the também role of those qual systems que of é o life papel dos within this sistemas de equation? vida And dentro also dessa versus the equação. ecosystem services E proposal também and concept versus that is being ou put a ahead. proposta dos serviços Also, in ecossistêmicos terms of e o the root causes conceito of que está sendo deforestation colocado and the também em central termos role das causas of de indigenous origem do people, local desmatamento e o communities, papel central particularly dos women povos in the indígenas e comunidades And locais, Marilu is the particularmente policy mulheres e director of the Global jovens. Forest Coalition. Marilu é She diretora is política originally da from the Global Forest Philippines. Coalition. Ela She is é based now in originária das Bolivia and Filipinas, has a agora ela strong mora em background Bolívia e tem as a um policy contexto analyst. forte She's como analista also an política. activist Ela and também a é campaigner who ativista has e cria published campanhas and e written tem widely publicado e about trade, escrito muito food, sobre comércio, agriculture, climate change and alimentação, deforestation, agricultura, and she has mudança some climática, interesting desmatamento, e ela reflections today. tem Please, Marilu, reflexões interessantes hoje the também. floor is yours. Por favor, Marilu, você tem a Thanks, palavra. Valentina. Muito obrigada, Valentina. What am I doing? O que eu estou fazendo? Yeah. Do you see my slides? You do, right? Vocês conseguem ver minha Yes. apresentação? Slides. Wait. I'm sorry. Slides. Desculpem, Wait. Just give me a second. me dê I segundo. shall, slideshow. There you go. Okay. So, all right. Então, So, as Valentina said, como Valentina disse, we nós there were two houve version 1 and version 2. duas So versões, there versão were 1 e two versão 2. proposals Houve duas on propostas TFF.
The first title was Tropical sobre o Forest TFF, Financial o Facility, and then primeiro the second one was título Tropical foi Fundo Financeiro para as Forest Forever Florestas Facility, Tropicais e o segundo and foi it Fundo was para as the Florestas first Tropicais para version sempre. Então, a was primeira versão released by the Brazilian foi government lançada pelo during Cali, governo the brasileiro CDB, and then the durante second one a came out this February. CDB no Cali. We E o wrote an segundo analysis saiu em collectively, fevereiro. so Nós we escrevemos published uma this análise collectively coletivamente as sobre, GIFs, e a as publicamos Global Forest coletivamente Coalition and Fundação Timor. sobre, junto com a Global Forest Coalition e We have been Fundo looking at Sindelon. this Então, proposal a since last year, gente since the first version came out. estava And in fact, vendo even essa before that proposta version desde o came ano, out, desde o ano because there were passado, quando a already primeira versão discussions saiu, e about de it fato during já the G20. tínhamos discussões sobre o G20. And Durante the o group of G20, 20, which o Brazil and grupo de Indonesia are 20 part do of, qual and they Brasil came out e Indonésia fazem a little bit parte, of context. There veio was a com report that came out contexto, from houve the UN um that relatório said que that the surgiu three da most ONU important tropical que disse forests que are as from the florestas Amazon, the tropicais DRC, mais and importantes Indonesia. And estão na shortly after that, Amazônia, the na República do Congo G20 e na Indonésia. had E a depois side disso, event o where G20 teve um evento Brazil, paralelo Indonesia, and they invited em the que president of the Brasil, DRC. Indonésia e And também foi they came out in a convidado o press presidente conference da saying República that they were Democrática do coming Congo together as the e three governments, fizeram uma conferência de imprensa as the dizendo que three estavam biggest se tropical juntando como forests, três and governos, that como they as were going to três come out with a florestas tropicais mechanism maiores e to iam apresentar um conserve, mecanismo para preservar, as Kwame says, conservar, conserve has a lot of entre aspas, connotations, como Kwame different kinds of disse, tem várias connotations, conotações, but to diferentes conserve tipos the de three conotações, largest tropical forests. mas para So conservar as três florestas we've been tropicais maiores. following it, and we Então, came out with a seguindo, publication, nós and estivemos it's seguindo available isso in e several depois languages. You can look on a our gente website. fez uma publicação, está And it disponível em breaks vários down idiomas, vocês podem basically ver what no nosso Pablo site presented and e what Kwame presented. desglosa So you basicamente o can que o go Pablo back to apresentou, o que Kwame that apresentou. publication and read Então, podem ir para and essa read it and absorb publicação it a little bit more. I e know it's a lot to nós absorb in a fizemos, webinar, vamos because absorver, there's a lot há of numbers muito para being thrown absorver at nesse you. webinar, But porque há yes, muitos it's números sendo available in lançados several para vocês, mas languages. It's on the sim, GIFC está website. disponível And em vários the idiomas goal of that publication is really no to site da unmask GFC the e o TFF. objetivo da publicação é What realmente does it mean? desmascarar What is o this money being TFFF, promised? o Where que is it really gonna significa, go? de onde esse dinheiro, para onde esse And dinheiro foi prometido, para onde realmente vai how is e it supposed to work? como There are things like the deveria drop of 80 funcionar. Há cents coisas, por exemplo, 80 centavos per number por per número amount earned, 80 cents will go to indigenous peoples, so ganhado a 80 lot of centavos promises, a lot por of cada money, dólar, ganha vai and it 80 sounds centavos para os povos actually indígenas, então um monte de promessas, um monte attractive de dinheiro, e when the parece Brazilian uma coisa government and the atrativa Indonesian and quando o DRC governo present it, because brasileiro e da Indonésia e it da feels República like do the Congo o money is gonna apresentaram, go parecia directly que to the o indigenous dinheiro peoples ia in their ir local communities, diretamente but para os as povos indígenas e Pablo and comunidades Kwame have locais, explained, mas como Pablo e Kwame explicaram, that's not the whole story. And não é a really, you história really have completa. to go into the details E to realmente see devemos entrar nos where detalhes and para how ver and what is going to onde e happen, and como e o what que vai acontecer. what possible E consequences are quais que going to são as come about consequências if this possíveis que mechanism is podem fully surgir realized. se esse So mecanismo é realmente we concretizado. have come together, and I Nós, think então, nos really definitely we are reunimos e pensamos campaigning que and definitivamente really trying nós vamos to fazer uma gain campanha momentum and share para ganhar information and mais analysis no momento, and that's why compartilhar we want it informação in e several análise a languages so that we can really respeito. Por isso, nós queremos disseminate fazer isso the em vários analysis idiomas para and conseguir really disseminar help people a análise e really realmente ajudar understand as what is pessoas happening a and what this compreenderem o proposal que really está means acontecendo e o for que the realmente forests significa and the essa proposta. communities.
para as florestas living there. e as So, comunidades que moram so nas my florestas. presentation is Então, alternatives for minha people and nature, and I apresentação são as hope that alternativas I para hope os that povos e a the natureza, way we e arranged eu it espero que a is that forma em que nós I organizamos will be isso a little é que bring a little eu bit vou more trazer um joy pouquinho mais to de this alegria presentation because para it's essa been a little apresentação, bit que tem sido um a little bit pouco scary and a little bit assustadora, depressing, um because pouco we were seeing that depressiva, maybe porque vocês it's not sabem, called a market nós mechanism estamos directly, but it is, vendo So talvez um mecanismo de mercado now we're going to diretamente, I think I'm gonna try my e best bom, to be a nós little vamos bit ver. more Tá, upbeat, vou so vou dar o meu melhor para we ser lift the mood a little pouquinho bit mais more, otimista and then before we have our comments e or some mudar um questions. pouquinho, So, okay, esperança antes da so we sessão have de alternatives comentários for e people perguntas. in nature. Então, First, I wanted to nós show temos you, alternativas para os povos e a so this is natureza. our Primeiro, map. eu queria So mostrar para vocês. what we wanted to signify with Esse é o this nosso is that mapa. O we're que bringing the que three queríamos continents together. mostrar? Que nós Of trazemos os people. 3 So the continentes juntos. peoples from the De Amazon, the pessoas, peoples from the pessoas da DRC in Amazônia, Africa, the peoples pessoas from da Indonesia República and do Asia, Congo, na África, and pessoas da Indonésia, really na Ásia. coming together, Nós building estamos nos that reunindo, alliance and construindo uma working aliança together. e trabalhando And juntos this para webinar is, for example, esse webinar, por exemplo, one of those efforts, because this is é going to be a dos series. esforços, So, porque for vai example, ser this uma série de webinar, webinars. Por exemplo, it is esse webinar at a good time for veio participants para um bom momento, em um bom from the momento Americas. para os participantes da América do And the Sul. next É um horário webinar, bom we para are going as to make pessoas sure da that América do it's a Sul. E no próximo webinar time nós where queremos it's good garantir for que seja num an horário que é audience of bom Africa. para And a then audiência we're going to da have África. a E third depois webinar. vamos Well, ter it's um terceiro webinar at a que good vai time ser for an audience um bom horário Indonesia and para some a audiência So, da Indonésia really, e da Ásia. and then always constantly E us sempre, present in one another's constantemente, events. tentamos Because estarmos we're really presentes building an alliance, nos eventos, porque estamos a realmente campaign construindo uma where aliança, we are because we estamos know that chamando we're para uma going to be campanha, stronger together porque nós as the sabemos que three somos continents. mais And fortes I juntos believe that como 3 this is continentes. E eu acho e already acredito a very que essa important, já é I see it as uma a step uma coisa muito towards importante. Eu already vejo isso como um an degrau achievement, para because we've brought together alcançar 3 continents. uma coisa, e nós realmente conseguimos já Movements and juntar indigenous 3 peoples and continentes, local communities from movimentos, the 3 povos continents, indígenas e comunidades and locais dos 3 campaigning continentes. um, Então, to stop the fazendo essa TFF, campanha para unmask parar o it, TFF and to push for the people's e alternatives. desmascarar Many e of fazer which pressão are pelas already being alternativas dos povos, implemented in muitas many das of these quais já places estão sendo across implementadas the 3 em continents. muitos desses So, lugares e nos 3 continentes. next Então, is well, here I no just wanted próximo to slide. share Bom, a picture from Indonesia. eu queria compartilhar uma So I foto da wanted to Indonésia. emphasize that E eu the quero communities, enfatizar indigenous que peoples, as comunidades, os people povos living indígenas, as pessoas que in vivem forest communities, em local comunidades people, nas florestas, that women comunidades and girls are a locais, big as part of mulheres that. e crianças são boa And parte that dessas they are comunidades. part of the solution, E and that a são lot parte of da them are solução. implementing the solutions. E muitas So delas já estão this implementando as picture soluções. is Então, in essa an foto agroecology school é in numa Indonesia. escola de agroecologia na And Indonésia. here E one of aqui the things that is nós podemos ver emphasized uma in das this coisas school que is está not sendo only salientada nessa escola that é not que only, of não course, só, claro, agroecology in terms of agroecologia em termos de ter a way of agriculture uma that respects nature, forma but de agricultura que respeita a coexisting natureza, mas with também forests, coexistindo com a floresta and making sure that e garantindo que that everything we do, tudo que a gente faz, a produção de feeding people culturally alimento, appropriate alimentar as food, pessoas com healthy
alimentos adequados culturalmente, saudáveis, sabe? O que é soberania alimentar, mas também é sobre coexistir e preservar e crescer junto com a natureza. A gente vê a natureza como parte de nós. Nós somos parte da natureza, a natureza é parte de nós. Nós não somos separados. Então, definitivamente, eu quero fazer ênfase nisso, especialmente porque vocês vão ver no relatório, quando a gente cita um comentário que diz isso é ótimo, o TFF é ótimo, porque nós vemos as árvores como acionistas, sabem? Como acionistas de empresa, o que é desagradável, sabe? É desagradável em termos de usar, é desagradável, é ridículo, é desrespeitoso. As árvores não são acionistas. As árvores são possuidores de direitos. A natureza tem direitos. E nós não podemos desrespeitá-la dessa forma, gerando commodities dela. Isso é exatamente o que o TFF está fazendo, é uma comodificação, ou seja, criando commodities. Então, basicamente, sim, eu só quero enfatizar que nós fazemos parte da natureza, as mulheres e meninas têm um papel muito importante, e nós definitivamente, e muitas comunidades nos 3 continentes já estão implementando muitas formas de coexistir com a natureza, junto com as florestas, plantando comida, com os rios, com os animais. Então, acho que esse é o ponto principal. Então, eu acho que definitivamente nós precisamos, para realmente crescer e fazer ênfase nas alternativas e apoiar as alternativas e construir e fortalecer as alternativas que já existem, construir outras, construir mais alternativas. Primeiro precisamos reconhecer as florestas tropicais como possuidoras de direitos e não só como fornecedoras de serviços ecossistemas ou commodities. E especialmente não são instrumentos bancários. Eu quero, número 1, enfatizar nisso. Não são instrumentos bancários, não são commodities, não são acionistas. E também acho que para salvar as florestas tropicais é essencial reconhecer que o problema não é uma falha de mercado, mas a falta de respeito e proteção dos sistemas vivos, porque vocês vão ver muitas pessoas que vão defender o TFF e a proposta do TFF, que estão dizendo que as florestas tropicais nos 3 continentes estão sofrendo de desmatamento, estão sofrendo de perda de terra, a perda de florestas tropicais, porque não é suficiente intervenção no mercado. Então, assim, a solução seria a gente fazer mais, colocar mais no mercado. Então, isso, como o Pablo e Kwame explicaram, colocar preços nos hectares, por hectare, isso é essa quantidade, por floresta em pé, essa quantidade. Então, é realmente uma forma de pensar, um mindset realmente equivocado, porque é pensar que nós vamos salvar as florestas tropicais colocando um preço nelas. E essa não é a forma que funciona. Se nós realmente queremos salvar as florestas tropicais, primeiro precisamos respeitá-las e realmente ver elas como sistemas vivos e que nós vamos proteger e coexistir com elas e pressionar por alternativas existentes e conhecimento tradicional dos povos indígenas e as comunidades locais que já estão cuidando as florestas tropicais. É realmente necessário
apoiar communities essas because a lot comunidades, of them already have porque real solutions, muitas but they're delas not já heard. têm as Sorry, soluções, Marilu. mas não Yes. são One more ouvidas. minute. Just, I'm Okay. sorry to interrupt. Sorry. Just to. Okay. Okay, almost done. So really just, Então, uplifting their voices, eu queria making sure that levantar as they're vozes heard, deles, garantir que making eles sure that fossem ouvidos, the indigenous groups, garantir peasant que os communities, grupos Afro indígenas, descendants, as quilombolas, traditional comunidades communities, and grassroots campesinas, organizations comunidades and movements are quilombolas, given a comunidades voice tradicionais tenham and voz really e that que we elas support them nós realmente possamos in all the apoiá-los different ways em that we can todas as formas and diferentes que really nós podemos one e and coming together realmente across the three vir continents and support juntos one another. através desses três And I continentes think e that apoiar uns aos outros. just a last thing, Eu acho que a última coisa, a concrete number that um I número want to end with. concreto que eu quero We can encerrar, raise nós 6 podemos times more levantar funds than 6 vezes TFF mais would. fundos So the que o TFF funds is TFFF $26.4 billion. levantaria, que é de If we 26,4 allocate bilhões de just dólares. 1% Se nós of usássemos all somente national defense 1% de budgets todos to os a orçamentos fund de for defesas forests, nacionais para um fundo we para would raise florestas, nós $26.4 iríamos billion. levantar And 26,4 that's just bilhões de 1% dólares. of Isso all é somente national defense 1% budget. So de todos os fundos de defesa nacionais. that alone Então, is an isso incredible number. somente It's é um número unacceptable to use incrível. public funds for É military spending inaceitável usar and fundos públicos wars para and gastos militares e unnecessary wars, guerras while the desnessárias, survival of forests enquanto a sobrevivência das is florestas in crisis. está em this crise. last line, E a applying última a tax of fala, just $1 per barrel of tendo oil uma could raise almost taxa de 20 somente times $1 more por than the barril $4 billion that the de TFF hopes to petróleo, raise annually iria through levantar unsecured investments 38 amid the crisis of bilhões tourism and biodiversity. versus os So, 4 number bilhões one, do if we TFFF. allocate Então, 1% número of national 1, defense se budget, nós we already usássemos reached 1% 26.4 dos billion. That's fundos de defesa much more than the nacional, 4 já billion iria that the TFF promises. aumentar de And 26 bilhões, que é muito if mais do we que o tax TFFF, oil e se nós $1 começarmos a only per taxarmos barrel, somente we already $1 reached 38 billion. por So barril de definitely petróleo, nós iríamos there alcançar are 38 bilhões. alternatives. Então, definitivamente, We can get the existem money alternativas, elsewhere. nós If conseguimos o it's dinheiro money we de need outra forma. E se é real solutions, dinheiro the que nós money that precisamos, goes nós to precisamos apoiar actually soluções goes verdadeiras to para the que o dinheiro communities and vá not the World Bank and ativamente other às multilateral comunidades e institutions. And to não end, ao Banco I Mundial want to ou say outras instituições this is a multilaterais. picture, E para a really finalizar, eu joyous queria picture of the compartilhar youth uma doing foto de um an momento muito action feliz, onde a outside juventude the estava World Trade fazendo Organization when we were in uma Bali, and we were like passeata storming fora the WTO venue, do and espaço it was so da joyous. Organização Mundial, And e foi um this momento was tão I feliz, think this e is the eu message acho I que want to end essa é with, a mensagem que eu that quero we can encerrar, que resist nós with conseguimos joy, with resistir happiness, com without alegria, despair. felicidade, We sem do se not need to desesperar. A despair gente that não we precisa cannot se fight against the desesperar e governments, dizer, we're too não, a gente big, não we're the World consegue Bank. lutar contra os No, governos, we eles can são muito resist. The grandes. people have Ou, more não, nós power conseguimos if we resistir, all come o together, and povo tem especially mais across poder three continents. se nós nos juntarmos, Imagine the especialmente ao potential redor of the desses 3 power of continentes. all of Então, us imagine coming o together potencial do across poder de those three todos continents nós nos and juntarmos supporting ao all redor desses communities 3 and all of continentes, us apoiando todas as really coming comunidades e together, todos nós defending se and juntando para demanding realmente defender justice e and exigir demanding that our justiça rights be e recognized and demanding exigir that que os real nossos solutions be direitos pushed. sejam Thank you. reconhecidos Thank e you, Marilu. que Thank you for the soluções energy. It is really reais important sejam because we colocadas. got a lot of Obrigada, Marilu, obrigada pela sua technical energia. information that could be overwhelming, Isso foi muito but it's importante a porque a good gente recebeu spirit to bastante informação continue building técnica, que às vezes capacities, é to um pouco continue em reading and excesso, mas analyzing a gente critically what consegue it's being criar as proposed capacidades by e our governments. analisar de forma And I crítica o think que one está sendo proposto key pelos highlight governos. E uma coisa que eu is queria that we destacar need to do que você analyze falou and é que nós problematize the precisamos partnerships with analisar multilateral mechanisms with the World Bank,
os with mecanismos development multilaterais banks com o Banco across Mundial, the bancos de world, desenvolvimento and ao actually redor do mundo, see e what realmente has been ver o behind the que está acontecendo proposals por and trás how das we can propostas e collectively como nós podemos push to that proposal. coletivamente And of course, forçar na join this direção dessas campaign. propostas. We're gonna E share é the claro report que ao again in longo the chat dessa so that you campanha can a gente take a vai look. compartilhar o relatório And no chat in para você poder line dar with uma olhada. Marilu's comment, we E have junto com o 3 comentário commenters da today Marilu, to nós temos finalize this 3 session. comentaristas hoje Satrio para Mangala is gonna be finalizar the a first sessão one. de hoje. Satrio He's a Mangala policy será o analyst primeiro. and research Ele é um manager with analista Walhi de Indonesia. políticas Walhi Indonesia is na Walhi, the Indonésia, Indonesian Forum for the que é o Environment, Fórum da and is the Indonésia para o Meio largest Ambiente environmental e NGO é in a Indonesia. maior ONG Also a ambiental na member of Indonésia, Global Forest Coalition. também membra da Global Forest Walhi, Coalition. it's an interesting organization E a because it o works with Ali é uma partners, organização muito it interessante works porque with trabalha communities com and parceiros, over 500 comunidades members and NGOs to e quase push for 500 real ONGs e membros solutions que realmente estão in trabalhando Indonesia's para ter vast soluções archipelago. reais Satrio, no welcome vasto and thank you arquipélago for da being here. Indonésia. Satrio, obrigada e seja bem-vindo aqui. My sound is clear, right? O meu Hi, som está everyone. bom? Yes. Oi, tudo bom? Yeah, thank you for the invitation, and Obrigado I pelo will tell a convite. story about that. Will be commented about the TF E a oportunidade de poder two comentar proposal, right? And sobre essas duas my propostas Marilu presented and Kwame e o que a Marilu that we apresentou, o there Kwame, is false in que this existem proposal. falhas nessas propostas, Make the consequences in que Indonesia, têm actually, consequências na for the one Indonésia, of the country that have the que é um dos países que tem florestas tropicais. The first one, I think, the consequences of the E essas consequências, a primeira Indonesia, the first one, I do think, TFFF na can Indonésia be undermining the sovereignty pode done ser forest de government, subestimar like a TFF often soberania outline in the dos GSP povos calls or indígenas communities that place in the e forest, das comunidades the locais que estão community place baseadas forest, nas or florestas. under control. The second one, I think, the Desculpa, customer que territory intérprete, a conexão está um pouco or ruim. taken over by external actor. E o segundo problema Is é the important thing, I think, in the de ter essa TFF participação mechanism de that atores the externos. participation NGOs nation practically Satrio? in Indonesia. Satrio, sorry to interrupt. Satrio, desculpa te interromper. Yeah. Okay. Satrio, can you hear me? Satrio, você consegue me ouvir? Yeah. So your sound is O breaking a seu little som bit. está quebrando um pouco. Yeah, I'm sorry. Maybe switch off your camera A to gente see if poderia we improve tentar your sem a sound? sua câmera Yeah. para Turn off ver the se o video? seu som Okay, I will- melhora ao desligar a sua I will turn câmera. off my camera because Eu I'm vou Yes, I'm sorry fechar about that. a minha Just- câmera. No worries. Go ahead. Desculpa Satrio. por isso. Não, não se preocupe, não tem problema. Por favor, so this is continue. best sound, right? O som ficou melhor assim? So the consequences, second one, I think this is Então, the a segunda duplication of forest. The consequência logic behind the TFF implies that forests are only é que o worth protecting TFF if they generate monetary compensation. I think this is somente vale a pena false, proteger as logic. florestas se gerar And this compensação reduce monetária. forests from being E separate essa living spaces to financial lógica assets, only the financial remove asset as describing florestas como um espaço sagrado que deve ser protegido. and ecological significance. So this is the important thing that Então, isso é more algo people of importante Indonesia in the que this and the a maioria do povo da some indigenous people Indonésia that live in the forest, mora they nas don't florestas think e their forest can be sell or just eles não lack of acreditam que interest, suas but it's florestas more podem than ser this, just that, vendidas. that this is that culture tradition is more spiritual that you live in the Isso forest. é And we have algo the que tem experience. eles têm So essa experiência cultural e espiritual na practical floresta que eles change vivem. the payment based on the mechanism in TFF.
Mas a experiência prática que nós temos do pagamento do TFFF é que 80% do dinheiro que está chegando na Indonésia está criando conflitos e os benefícios não chegam de forma justa nas comunidades. Então, somente as comunidades, os governos locais, as elites locais é que conseguem mobilizar os fundos. E os governos nacionais é que acabam tendo o controle da gestão do dinheiro do TFFF em si. Então, existe uma falta de transparência e responsabilidade que está causando conflito nas comunidades. A próxima consequência do TFFF na Indonésia é que a proposta pode restringir ou suprimir as práticas tradicionais das comunidades e dos povos indígenas que moram na floresta. Como vocês sabem, o fundo tem restrições no seu uso e isso traz consequências a fazendas tradicionais, ferramentas espirituais que são usadas por povos indígenas. Então, a sobrevivência dessas culturas tradicionais está muito ligada com as florestas e o ecossistema. E o último é uma preocupação que o mecanismo vai manter a dependência financeira das comunidades. E isso está aumentando, dificultando, criando riscos para o gerenciamento financeiro das comunidades. Então, eu acho que essa não é uma solução para nós. Então, de uma forma mais profunda, eu questiono essa proposta e eu acho que existe uma pergunta crítica, que é quem decide o que vai ser de fato protegido? Quais são os indicadores? Quais são os padrões que vão ser colocados? Como será o processo de participação e conservação? E eu acredito que ele não vai ser de uma forma justa. Então, muito obrigado obrigado, Satyrs, obrigado pelos seus comentários. Se vocês têm alguma pergunta a ele, por favor, coloque no chat. Em relação aos indicadores, isso também é um problema para aqueles, entre aspas, esquemas de governos que têm soluções falsas e estão interessados nos mecanismos do TFFF. Agora, da Indonésia, a gente vai para o Brasil, com duas lideranças importantes que estão com a gente hoje. Eu estou muito honrada de apresentar e ter nesse webinário ao chefe Ninau Arrunicui. Ele é o líder da Federação do Povo Uniquim do Estado do Acre, no Brasil, que representa 118 comunidades que compõem mais de 15.000 pessoas, né, dentro desse povo, essa comunidade. Então, é muita honra para a gente estar aqui com o chefe, para que ele divida as suas conhecimentos com a gente. Ele tem muita experiência de incidência internacional, em reuniões importantes de mudança climática, direitos indígenas, e também tem sido um defensor vocal muito importante no que tem a ver com os direitos dos povos indígenas. Chefe, obrigada. Olá a todos.
E muito bom dia ainda aqui. Obrigado, Valentina. Também quero agradecer pelo convite e parabenizar também inicialmente por essa iniciativa tão importante, tão necessária, né, que a gente possa conseguir dar continuidade. Bom, sou do estado do Acre, né, sou da região amazônica do Brasil. Como a Valentina falou, ao longo de muitos anos venho acompanhando essas discussões, também trazendo, né, denúncias, críticas e também proposições, né, para um método verdadeiro e eficaz de resolutividade, né, para os impactos que estão causando dentro das nossas comunidades. Eu eu estou falando aqui também de um Wi-Fi. Eu não sei se ligando a câmera também vai ficar visível, mas eu prefiro falar assim. Se não der problema no final, mais ou menos eu posso estar ligando a minha câmera. Bom, um pouco sobre, né, um pouco da experiência das comunidades do meu povo e também de outros povos indígenas onde eu tenho acompanhado, mas antes disso também fazer a minha interpretação do que representa para nós o TFF, né, que primeira coisa que eu quero dizer que não é um mecanismo eficaz de resolutividade dos problemas e de proteção da floresta e dos direitos humanos das pessoas, né, que dependem da floresta para sobreviver. Isso são, como foi dito já tanto por Pablo como pelos outros que me antecederam, é mais um mecanismo de financiamento apenas voltado com essa intenção de trabalhar o financiamento, né? E isso não tem tido resultados positivos diretamente dentro das comunidades de povos indígenas e das comunidades locais. Esse modelo de financiamento, eu penso e analiso que vem com 6 pontos principais que eu gostaria de poder destacar, né? Primeiro que esse modelo de financiamento, o dinheiro que vem, ele não vem sozinho, né? Ele vem com várias condições, são condicionados a várias regras, a várias limitações, né? Primeiro que são esses financiamentos internacionais, eles vêm com exigência de relatórios, métrica de resultados que fazem sentido, né, para os investidores e não para as comunidades. Também eles não conseguem, de fato, mencionar a necessidade que as comunidades locais e os povos indígenas precisam dentro da floresta. Essas condições elas acabam tirando tempo, autonomia, energia, né, e às vezes desconectando as comunidades e tirando esse próprio protagonismo das comunidades sobre os verdadeiros protetores, aliados, né, da natureza, da biodiversidade. O segundo ponto que eu gostaria de poder estar compartilhando é a lógica que continua, né, sendo de mercado e não de cuidados da floresta, né, como os muitos que já me antecederam colocaram. O TFF ele trata a floresta como um estoque de carbono ou como serviços ambientais, né, a ser vendido em mercados internacionais. Mas a floresta, ela não é só carbono, nem estoque, e nem só serviços ambientais. Para nós, para o meu povo e para muitos outros povos, o território é vivo, né? O território, a gente vive a nossa espiritualidade, tem memórias dos nossos antepassados, temos relações de irmandade com a natureza, né? Tudo isso são esse modelo, esse mecanismo que é apresentado, né? Ele reduz
Tudo isso somente em números de carbono e uma forma também de apagar a história dos povos, apagar a cultura dos povos. Um outro terceiro ponto que eu acho muito importante são as decisões contínuas, concentradas longe dos territórios, né? Por exemplo, quem decide para esse tipo de financiamento e para onde vai esse financiamento, quais são os projetos que têm esses valores, eles são indicadores, eles não têm, no modo geral, são bancos multilaterais, são governos estrangeiros e consultores, né, em escritórios distantes da floresta. Não são tomadas decisões ou criadas essas estratégias com a participação de quem está lá, como povos indígenas e as comunidades locais, né, que verdadeiramente estão conectados dentro desses territórios. Né, os povos da floresta, que é como quarto ponto, né, os povos da floresta, eles viram apenas guardiões contratados quando se refere a povos indígenas como salvadores, né, do planeta e as comunidades locais. Em vez de eles serem sujeitos de direito, como a Marilu falou, né, tanto os protetores quanto o próprio território, né, em vez de ser reconhecido como sujeito de direito, são reconhecidos como esses guardiões contratados, né, e como fonte de fazerem financiamento, discutirem os grandes financiamentos, né? E isso tem um risco enorme, né, de que os povos indígenas, para que os povos indígenas serem vistos como esses prestadores de serviço apenas, não como pessoas verdadeiramente importantes, né, para garantir esses. E esse modelo, a intenção maior é somente para garantir metas climáticas globais, né, mas sem serem reconhecidos como sujeitos de direito, com autonomia sobre seus territórios e saberes dos modos de vida, né, tradicional, ancestral. O quinto ponto importante que eu quero compartilhar, né, são os modelos das tecnologias e soluções que vêm de fora, não do nosso método da ciência e tecnologia interna dos povos indígenas e comunidades locais, e também da ciência e tecnologia tradicional, que nós mantemos isso vivo dentro do nosso território. Né? Muitos projetos que são financiados tentam impor, né, outras tecnologias, como a monitoramento via drone, via satélite, né, entre outras tecnologias, né, que às vezes ajudam, mas frequentemente ignoram conhecimentos locais, criam dependência, e isso acaba deslocando o centro da governança originária, que são, por exemplo, de povos indígenas e comunidades tradicionais, que há milhões de anos vem comprovando que mantém essa relação. Um sexto ponto importante que eu queria também poder estar colaborando é esse modelo financeiro que reproduz a desigualdade dentro dos territórios, né? Mesmo quando o dinheiro desse dinheiro de financiamento, que são incluídos povos indígenas e comunidades locais, quando chegam nas comunidades, eles chegam o mínimo possível, porque a maioria desses recursos ficam nos governos, ficam nas fundações, nas grandes ONGs, né, que trabalham com essas questões de compensações ambientais, principalmente trabalhando em consultoria, né, para os governos. O que chega às comunidades é essa fração mínima, muitas das vezes atravessada e muito burocrática, que dificulta o uso dos povos indígenas, como está acontecendo agora, por exemplo, no estado do Acre, de onde eu venho, que a COP30 está muito ligado a esse modelo do TFF, onde está sendo realizado
um modelo de consulta que não é consulta livre prévia informada, onde o governo está indo em todas as aldeias, falando da repartição de benefícios, distribuindo alguns pequenos recursos, né, que exatamente dizendo que é para o investimento, né, do TFF. E, bom, também queria deixar aqui, né, para finalizar, né, mais uma vez reforçar que esse mecanismo financeiro, né, que ele vem carregado de promessas, de dólares para as comunidades, mas também de armas invisíveis, né, de amarras que não são flexíveis à participação direta das comunidades e tomada de decisões das comunidades, né, como deveria ser. Antes o governo e as grandes corporações fazem para depois, né, trazer as comunidades para serem ouvidas e de forma que não é bem clara e não é de forma honesta, né? E também nós vemos que isso está muito associado com a questão do carbono, como já foi mencionado, né? E isso comprovadamente, aí eu sou uma pessoa que vem da comunidade, isso não tem tido resultados positivos, né? O Estado tem passado por um momento muito precário nos últimos, pelo menos nos últimos 6 anos para cá, cada dia, cada ano tem se aumentado o desmatamento, tem se aumentado a alagação, tem aumentado, né, a seca, tem rios que a gente pensava que nunca teria escassez de água, estão secando, então muitos problemas de doença estão surgindo, né? Chefe, desculpe interromper, só para falar que já a gente esgotou o tempo. Se puder fechar, muito obrigada. Desculpe. Não, tranquilo. E também só para dizer que esse modelo, né, de governança que os povos indígenas vêm tendo há milhões de anos, ainda é uma forma de poder contribuir na solução para esses problemas que estão acontecendo, que não foram os povos indígenas que criaram, né? Então, agradecer também pela oportunidade e estou Muito aqui à disposição. obrigada. Muito obrigada, chefe Ninawa. Muito interessante o que você colocou, né, dessa lógica de mercado. São duas coisas que eu achei absolutamente relevantes da sua fala, né? A questão das lógicas de mercado, né, que elas não são desenhadas para o cuidado, né, ou para preservar a cultura do povo, mas para responder a um sistema que já vem mostrando que não vai resolver a crise, né, com essa acumulação de recursos. E aí entra em questão uma coisa que a gente debate muito, né, quem acompanha esses processos de negociações multilaterais, que é a questão do desenho da arquitetura financeira, né, desses mecanismos, que mais uma vez continuam sendo desenhados, propostos mecanismos que não têm nenhum tipo de acompanhamento, de consulta com as comunidades indígenas. O que a gente traz aqui hoje nessa campanha, em grande parte, é isso: propor soluções que tenham necessariamente as vozes das comunidades indígenas, os critérios das comunidades indígenas, as propostas delas dentro dessa equação. E, é claro, a questão do modelo financeiro, né, que muitas pessoas não gostam de comentar, não gostam de falar, que é a sociedade capitalista atual, que precisa ser, sim, debatida, precisa ser destruída e construir um mecanismo que realmente responda, né, a essas questões. Não é uma retórica, realmente é um fato, e muito obrigada pela fala hoje. A gente vai agora com o Pedro Martins, que é um educador que atua na região da Amazônia, no Brasil também. Ele é educador da ONG Federação de Órgãos para Assistência Social
e Educacional, a FASE. É uma ONG que tem uma larga trajetória aqui no Brasil, fundada na década de 60, e trabalha muito com comunidades em vários estados do Brasil para promover alternativas sustentáveis, reais, né, e para disputar, né, o modelo de desenvolvimento atual. Pablo, obrigada. Pedro, desculpa. Pablo e Pedro. Pedro, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Valentina. Bom dia a todos e todas. Espero que estejamos ficando bem. Qualquer questão sobre o áudio, sobre o vídeo, só me avisar. Bom, é um prazer, né, estar aqui. Nós da FASE agradecemos muitíssimo esse convite para esse debate muito enriquecedor, muito proveitoso para a gente, para que a gente consiga refletir um pouco mais ainda em tempo sobre... Eu preciso preencher isso aqui. Sobre esse tema, inclusive por nós já estarmos nesse caminho, né, como se tem falado, né, o caminho de Baku a Belém. Então, também nós precisamos, enquanto movimentos sociais, organizações populares, estarmos mais atentos a esses temas e, com isso, já parabenizar a iniciativa desse estudo, desse relatório, porque nos consegue, num tempo muito bom, fazer algumas reflexões que, por mais que a gente já esteja um pouco atrás do processo, já que ele não é nosso, nem é conosco, da elaboração do TFFF, mas que a gente possa, ainda em tempo, conseguir refletir um pouco mais. E queria fazer um destaque também de que é uma coisa que, de forma, mas que ajuda no conteúdo, que é o fato do relatório estar bem objetivo e também com uma diagramação bem interessante. Isso vai ajudar a divulgação, o seu trabalho, né? Então, parabéns por isso também. Um ponto que eu queria destacar, presente nessa reflexão, o termo que é utilizado para falar da relação entre o RED e o TFFF. Se utiliza no relatório a expressão de que esse fundo ele teria o papel de complementar as iniciativas de RED. E um pouco mais para frente se utiliza uma outra palavra, que é potencializar. O fundo potencializará as iniciativas de RED. E com isso eu gostaria de chamar a atenção e destacar esse ponto já apresentado no relatório, de que uma coisa é como o fundo ele é apresentado, né, dentro das notas, nas duas versões. Uma coisa é como ele realmente é, mas tem um ponto que a gente pode pensar é como vai ser esse fundo. Então, se já tem uma iniciativa dentro dessa lógica de que vai potencializar o RED, aqui eu estou falando de RED, não só o RED como financiamento climático, mas também RED como abordagem de mercado que gera crédito de carbono. Se o fundo não visa gerar crédito de carbono, mas ele utiliza a mesma métrica do carbono, a mesma lógica de financiarização da natureza, o que será que pode vir depois, né, da sua operacionalização, com todas essas abordagens bancárias que já estão bem destacadas no relatório, o que pode vir depois, né? O fundo não vai parar por aí. Então, muito importante essa reflexão e essa urgência de que um mecanismo como o fundo, que vem potencializar algo que já está bastante criticado por conta das metodologias mercadológicas que são adotadas, para além de toda a resistência que se tem para que o RED também possa ser uma forma de financiamento climático que chegue aos territórios, mas é importante ver como esses mecanismos eles vão se inovando, né? Como eles vão sendo reproduzidos e fortalecidos. Então, acho isso um ponto de destaque muito interessante de ser colocado. Existe um ponto que talvez tenha parado aqui uma dúvida, um comentário como uma dúvida, de que não me parece que estará ainda bem definido como vai ser essa metodologia para verificar em que áreas é possível fazer essa contribuição de $4 por hectare de floresta conservada. Que tipo de metodologia? Se o fundo trabalha com água, com solo,
com sequestro de carbono? Com que metodologia se pensa para isso? Se esse campo da metodologia ele ainda está em disputa. E aí eu coloco esse último ponto de comentário aqui para a gente, de que se nós temos um tempo ainda até Belém, estamos enfrentando um desafio muito grande aqui no Brasil de que não temos participação social para a discussão de um mecanismo tão importante como esse. Não existe consulta à população, muito menos consulta prévia livre e informada, como os companheiros e companheiras já colocaram. Mas a sociedade civil não está sendo ouvida para discutir esse instrumento. Então, uma reflexão que a gente tem para disputar dentro desse instrumento. Ou ele já nasce como uma falsa solução e não tem como deixar de ser. Acho essa uma reflexão importante, porque esse apelo para que chegue recursos aos territórios, ele vai mobilizar muita gente, ele vai mobilizar muitos territórios, ele vai mobilizar muitas comunidades, né? Então, de que forma nós abordaremos essa estratégia desse fundo, pensando que poderemos construir algumas verdadeiras alternativas e verdadeiras soluções? Sei que essa é uma pergunta difícil de responder, mas é uma reflexão importante para a gente ter no nosso caminho, no caminho dos movimentos sociais e organizações populares, rumo à COP30 em Belém. Mais uma vez agradeço a vocês, a fase está junto com as organizações e com as redes, e estamos fortalecendo essas iniciativas também. Obrigado, gente. Muito obrigada, Pedro, pela sua fala. Questões muito importantes, né? Perguntas que ficam abertas aqui. Tem várias perguntas que foram colocadas no chat, algumas já foram respondidas. Gostaria de perguntar quem gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou ler algumas aqui que já foram feitas e talvez respondidas, e depois talvez a gente pode fazer uma ronda para todos os que nos acompanharam hoje aqui nessa sessão, pode ser? A Eda pergunta: Could you please further explain about the ministries of finance receiving the Você annual poderia explicar um pouco payments? I mais cannot sobre os find ministros de that in the finanças 2.0 recebendo versions pagamentos of the anuais? concept Eu não note. consegui achar a nota Ligia Barakat, na versão 2.0 ¿alguien da puede nota añadir los conceitual. datos de las personas que Lígia presentan Barakat, hoy alguém sus poderia organizaciones en el chat? adicionar os Ya dados lo das vamos a pessoas que compartir, apresentaram Ligia, hoje, as organizações en el chat. e os Com todas as biografias de e os los seus expertos dados y las no expertas que chat. tenemos Sim, hoy. nós vamos compartilhar André as biografias Echeverry, dos hola Pablo, especialistas por que estão favor aqui. ampliar más. André ¿Podrías Echeverry ampliar sobre los falou: Olá, actores Pablo, por involucrados en el favor, poderia financiamiento ampliar mais 80-20, sobre esta os atores correlación, ¿no? envolvidos Creo que no es una pregunta financiamento 80-20? que nos ha causado un poco E de essa curiosidad correlação, acho que essa é con uma quién es pergunta la que deuda gerou pública, curiosidade com aparte del quem Banco que é a Mundial, dívida quién más pública, está né? E involucrado. além ¿Hay do algún Banco gobierno que haya Mundial, quem manifestado mais está envolvido? preocupaciones Algum o alguna governo que já oposición manifestou a la preocupação ou propuesta? alguma oposição Iris, por à su parte, proposta? nos Iris, pregunta ela si pergunta no debieran más bien desagregar se los nós não recursos deveríamos dentro del TFFF desagregar os por recursos dentro do TFFF población, ¿no? Al interior de los por pueblos população, indígenas. Y tratar, ¿no?, pensando de no interior dos involucrar povos más a las indígenas e mujeres, tentar niñas, envolver mais jóvenes, as personas con mulheres, as discapacidad, crianças, etcétera, dentro jovens, de estos pessoas mecanismos. com Ivonne Llanes, deficiências Ivonne, dentro desses ¿podrían mecanismos. explicar la E relación entre el Ivonne Zanos, Ivonne, TFF você y el poderia endeudamiento de los países explicar a tropicales? criação entre o Bueno, TFFF varias e o preguntas. endividamento dos países Nan, what tropicais? Bom, happens if the várias funds perguntas. faces not only below Não, expected o que returns, but acontece losses? se Who as absorbs fontes that não só risk or esperam holds lucros, mas liability? também Are perdas? there any driver Quem fee absorve os system in the proposal for riscos communities de qualquer affected by funded perda? projects that Há came from participating in the algumas TFFF? algum mecanismo de Una pregunta reparação para para as propostas Satrio, e os que fundos hace projetos? Uma Gabriel. pergunta para ¿Cuál es el Sátrio, que Gabriel porcentaje de faz. destrucción Qual de que é los a bosques porcentagem en de Indonesia? destruição de Saludos florestas na desde Indonésia? Humocaro, Alto Saudações Lara, en Venezuela. Y desde o Brent Mocaro, Millikan también Venezuela. comenta en E portugués, Brand no Millikan lugar, né, de também obsessão com comenta essas no soluções de português. mercado, se não teria mais sentido focar, né, planos de ação voltados para enfrentar os motores do desmatamento. Os nossos expertos, então, vamos responder alguma dessas questões.
Ou se mais alguém queria fazer alguma pergunta adicional, mas Pablo, se você quiser fazer uma rodada de reflexões. Yes, thank you. Muchas gracias, Valentina. Sim, muito obrigado, Hemos ido Valentina. respondiendo en Eu tenho question and respondido answers que está en el as Zoom. perguntas na caixa de Quería QA do referirme Zoom solo a dos cuestiones. e eu Una, gostaria de me referir a duas ese tema de la perguntas. deuda es algo que no queda claro. Esse Hemos tema da revisado dívida la não versión 1 y la está versión 2 claro, y la independente da pregunta es versão quién 1 va a ou pagar los 2. platos rotos Então a si esto pergunta va é quem que mal vai y pagar resulta se que isso não der certo. este fondo no logra E obtener esse los fundo réditos que se não espera. dá a opção Hay de que ter pagar esa os deuda. créditos e essa Entonces, dívida tem que ser paga. no queda claro. E No então queda isso claro cómo não se va a está registrar. claro Esta es una quem pregunta vai que no pagar a responden dívida. Essa é uma con pergunta que claridad não los respondem, que não han tem elaborado claridade la propuesta de TFF. Gracias a dentro da todos los proposta inversionistas les do van a decir que TFFF. invierten y Todos si va eles mal dizem pierden toda su que inversión. Si se esa es la ele lógica, inverte no los e dicen se documento. perde, todos El perdem segundo o tema que quería dinheiro hacer e isso não referencia faz sentido. es O que outro tema que eu gostaria de referenciar la lógica é que es que se dé el dinero a los estados a a través de lógica su é que se Ministerio de dê Finanzas o o de dinheiro su aos Tesoro estados General através de dos la Nación Ministérios das y Finanças que das cada Nações gobierno e que cada invierte como governo mejor le parece este dinero. decida En la como versión invista 1 esse es dinheiro da muy forma que amplio, melhor la pareça. versión 2 dice que tiene que A invertirse de manera versão é directa o indirecta muito, en a versão relación a 1 é temas de muito ampla, deforestación, na pero versão no 2 habrá fala mais condicionantes, es diretamente decir, do no es desmatamento, mas não existem TFFF, a diferencia de condicionais. RED, no es por un No proyecto, es TFFF2 por existe al a país diferença por la cantidad dos de bosques projetos em tropicales en relação pie que a tenga, que os mantenga, países mejor com dicho, mais que florestas mantenga cada año. tropicais que estão Entonces, sendo nuestro mantidas. proyecto no Então, tiene indicadores, el único indicador que não tiene, y ellos lo existem dicen, es que indicadores e o único que é va a haber una falado observación satelital que é la puede uma hacer el propio Estado observação sobre é la que o cantidad próprio de bosques Estado que le quedan en pie cada año. decide na Ese es el quantidade indicador de principal. Y bosques en que caso de eles que el mantêm em pé país todo ano. no pueda construir Então, este sistema no caso que o país não satelital tenha de condições de observación de criar sus um bosques sistema en de base a los satélite para parámetros que monitoramento ellos piden, pues das recurrirán florestas, a un sistema internacional. eles podem pedir Pero no ajuda hay otro a indicador. sistemas de Entonces, satélites un internacionais, gobierno que mas não recibe existe nenhum estos indicador $4 específico e um no governo está que obligado a recebe esse adoptar dinheiro, políticas ni ele não normas en tem contra de la ele não é deforestación obrigado o en a adotar contra del políticas ou sector regras contra o agroforestal que se esté desmatamento expandiendo ou o en a contra de la minería. expansão No, dos eso está agronegócios, libre não. totalmente de Isso está hacerlo o no hacerlo completamente el gobierno. Lo único que le livre interesa al para o mecanismo governo es que decidir ou não. O satelitalmente la imagen único muestre de que A única se ha restrição que mantenido existe é desse prácticamente monitoramento casi la misma via cantidad de bosques satélite, tropicales que que se había el mantenha año uma pasado con una quantidade deforestación similar muy à que pequeña del tinha do 0,6% que consideran ano impedimento. anterior, que tem uma Esta es diferença de la lógica del muito pequena, que mecanismo. é de 6%. Entonces, más Esse allá del é, problema de la plata, mais do que pregunta o es, problema do dinheiro, ¿vamos a a resolver solo pergunta con é: dinero, aunque aumentáramos de 4 nós não a conseguimos $100, a $1,000, a ver isso só $2,000, com o si es dinheiro. que Nós no podemos hay aumentar de 4 para compromisos y $1.000, políticas mas se claras não de los há gobiernos compromissos e de políticas claras ponerle dos freno a governos la expansión de la de frontera frear agropecuaria, a poner expansão das freno a fronteiras la expansión de la agropecuárias, exploración frear petrolera a exploração en zonas de petroleira bosques tropicales, nas poner florestas freno a la expansión de tropicais, la minería, frear a sin exploração do minério. políticas nacionales. Se as políticas Nunca se va a nacionais lograr frenar el não tema de la forem deforestación y mudadas sin ou não forem fortalecer la freadas, participación de las isso nunca organizaciones vai sociales, ter las a organizaciones diferença que nós de queremos. O que pueblos precisamos indígenas y é de la sociedad aumentar civil. a Entonces, la participação da falencia de organização un da sociedade mecanismo es creer civil, que dos povos la plata lo indígenas, puede
comunidades todo, locais. incluso una plata tan Então, ridícula como $4 por o, hectárea. Muchas o gracias. dinheiro é Gracias, independente, Pablo. Sí, mesmo sendo um valor tão realmente pequeno como preocupante $4 por porque estos hectare. mecanismos Sim, diseñados realmente isso desde é preocupante porque propuestos a partir esses de líderes del mecanismos, Banco Mundial eles realmente poco têm as pueden propostas resolver com la base situación, no ¿no? Banco Pensando en Mundial e estos eles não esquemas conseguem corporativos. También resolver el as situações tema que es dentro una bomba desses de esquemas tiempo, ¿no? Este corporativos. tipo E também de existe o problema intervenciones en do territorio, especialmente tempo das considerando intervenções nos el territórios, especialmente se a avance del gente crimen organizado, considerar o de avanço do la crime tala organizado, ilegal y la falta de cumplimiento de la das ley queimadas y ilegais, da de falta de cumplimiento cumprimento y das promoción de derechos leis, humanos de los ou pueblos da indígenas falta de y de manera promoção dos direitos particular las humanos e dos mujeres. direitos Entonces, ¿qué puede indígenas, e contribuir esto especialmente em para relação às mulheres. cóctel Então, é que quase que ya um es bastante coquetel peligroso y que confuso, ¿no? está Y que é no bastante está incluyendo a las perigoso e poblaciones que están confuso, afectadas? que ele não Kwame, ¿te inclui gustaría as decir pessoas algo? que estão Marilu, sendo Chefi, afetadas. Kwame, Marilu, chefe Ninawam, algunos comentarios finales para alguém tem responder algum varias de las comentário preguntas. final em relação a alguma das perguntas? Yeah. Thank you. Thank you, Sim, Valentina, obrigado, and obrigado, thank you for the Valentina, questions. I think obrigado pelas Pablo perguntas. has summarized uh, the Eu acho questions, que eu but it's very vou important resumir as to look at perguntas, the way mas é muito funding is coming importante to the Ministry of Finance ver como and isso está uh, chegando ao Ministério das any Finanças. kind of uh, the way the money will be A disbursed. forma como o It's dinheiro up to será the government. So distribuído it está nas means mãos that dos the governos. Isso government significa que os can governos do anything. podem fazer The qualquer money coisa. can be held, O and the money will dinheiro not reach pode the public ser and lead us segurado people. e o So dinheiro talvez it's não something chegue às that comunidades, aos we povos. need Então, to isso look at, and the é way it's algo que phrased, nós it means precisamos clearly that olhar a the forma que está sendo TFFF is just colocado a e a mechanism forma of como o building TFFF foi criado é um or making money, mecanismo not de for fazer solution dinheiro, on the ground, não but uma solução just to please verdadeira nos locais, investors and the government. mas algo para That's exactly agradar what os investidores e os I governos. Eu believe. só Thank you. gostaria de acrescentar isso. Yeah, Thank you. the, Go ahead, Marilu. Pode falar, Marilu. Kwame and Pablo have answered O everything Kwame e o actually Pablo really very responderam excellent tudo about de uma forma muito especially the question of what excelente, happens to especialmente em the real relação money ao que if acontece de it fato fails, com who's o going to hold dinheiro, that debt, who's se não going to funcionar, so those are not quem those are que very segura a vague, those are not dívida. questions that are being Então, answered, in fact probably isso tudo é avoided. muito vago e são perguntas que não estão sendo And respondidas what e Kwame provavelmente estão said sendo evitadas. definitely E o really que o Kwame important, falou realmente é muito that importante. there is no we're almost sure that the A money is gente not tem going to get quase to certeza que the o local dinheiro communities and não the indigenous vai peoples, chegar às comunidades locais e aos povos if they even indígenas. get there, E if it's going to be a sim, loan se or isso if they have to chegar, pay it back, or será que vai because ser these uma private dívida? Será que investors, eles vão they're ter que going to pagar de want to get volta? their money Porque back. são investidores They're privados, not eles vão doing querer it ter o seu dinheiro de out of the volta. kindness of their Eles não estão heart. This fazendo is an isso da investment. bondade do coração This is a deles, é um business deal. investimento, é um They are negócio para eles. investing Eles and estão they're going to expect a investindo e return on eles their vão investment. esperar ter um So retorno do seu that's as investimento. simple as that. E é assim And tão I think that the simples. last thing I want to E eu say acho is que a that última coisa que eu queria acrescentar this is going to be presented by é que isso vai Brazil, ser Indonesia, and apresentado the pelo DRC, the Brasil, governments, a Indonésia e a República Democrática do a Congo victory, como as a governos, success, that como se isso fosse uma they have vitória, come um up with a sucesso fantastic que eles solution criaram uma to solução conserving and fantástica saving para the three preservar largest e tropical forests, conservar and as this is 3 going to maiores have a very florestas big tropicais, launch e isso vai right ter before um lançamento at the bem start or during the grande COP30 in no Brazil. começo ou durante a So COP30 no don't Brasil. so look
look past Então, the press olhe releases, além look past dos relatórios de promises, the imprensa, smokescreen, olhe and além das really, promessas, dos truques de go fumaça deeper, e read, vá além, like we have leia. the way we wrote the report is A forma como nós we escrevemos o purposely made relatório, it, a gente wrote fez it in a de way that propósito de uma would be forma que seria very clear, straight to the muito point, so claro, that, direto ao ponto, because if you porque se the você TFF papers that Brazil released, version 1 ver and os version papéis 2, do they're like TFFF que o they're Brasil very lançou, da technical and versão hard to 1 e read 2, papers, and they're like são 100 documentos no, muito 80 pages, técnicos e you know, difíceis de so ler, it's são really 80 not páginas friendly e eles não to the são to amigáveis people às to pessoas, understand. So I think que as pessoas possam entender esses are documentos. definitely one of the Então, goals of this um campaign dos nossos is to objetivos really dessa debunk, campanha é de explain, realmente and explicar, unmask what this desmascarar TFF is, o and que é o in that sense, TFFF then e, nesse strategize on how we sentido, campaign and how we come estrategizar together como and nós push for fazemos a alternatives. campanha e como nós That's it. Thank you. estamos And thank you tentando everyone for coming to the enfatizar as webinar. alternativas. Thank you, E Marilu. muito We obrigado have por only vir e 5 participar minutes de hoje. left. We have Nós one temos question from somente Manu 5 Cantalice. And I would minutos e really nós like to temos uma hear pergunta from da Malu Satrio Cantalice and Chef e eu gostaria de Ninawa. ouvir de Pedro Sátrio, unfortunately had to chefe leave to other Ninauá. Infelizmente, commitments, o but Pedro yes, teve que go ahead, sair para Manu. uma outra reunião. Very Mas, Manu, quickly, if você possible. pode Thank you. fazer a sua pergunta? Can you hear me and see me? Vocês conseguem me ouvir e me I don't ver? know if you can. Can you just Eu Yes, confirm? não we sei, can, alguém pode we can confirmar? hear you. Sim, a gente Amazing. consegue te So ouvir. my name is Manuela Ótimo. Cantalice. I've been working in the Meu climate nome é and nature Manuela space for 10 Cantalice, eu tenho years trabalhado and no more with espaço indigenous de peoples and local natureza e communities for clima the por past 10 4. anos I was invited e by the Ministry com of comunidades Environment of Brazil to indígenas support this por process últimos 10 and anos, e eu dialogue fui to convidada invite the pelo Global governo, o Alliance of Ministério do Territorial Governo Communities, Ambiental do Brasil, GATC, to para ajudar no co-design the diálogo TFFF dessas process of conversas dialogues with indigenous e peoples and local communities. co-desenvolver So o processo do GATC is doing this TFFF junto process with com the as Brazilian comunidades government, locais and e I'd like os to make povos myself indígenas. available to E present eu anything that trabalho you're junto com o curious about governo e TFFF caso alguém and tenha really alguma come into the curiosidade ou information because I alguma think that this pergunta process is so sobre o important. And TFFF, que possam vir since até mim it's para on the tirar go, suas since it's dúvidas, happening, I really porque feel já that que this isso group está here could acontecendo, eu help acho que make esse it better. grupo aqui So poderia instead ajudar of a fazer just esse debunking the grupo process altogether, how could this group of amazing melhor. experts make Então, this como que process esse better? grupo So the de TFFF experts concept number maravilhosos 2 will pode be fazer open com que to esse receive processo feedback melhore? Então, from nós the civil como society until the representantes, end a of the gente month. And I really, really, vê que really o encourage TFF this está group aberto to come a and receber really make this feedback e eu consultation process better. So if you go encorajo on the que website a tfff.org, you'll be able equipe, to essa sociedade reflect your civil e comments, to say what is esses important to especialistas you, to aqui say what's on your venham mind, até o site and also to comment on the last tfff.org point para about this colocar as suas perguntas. money that's E eu been lent. gostaria This is like de not a money that's going to dizer just em stay relação ao lent. ponto The que é do dinheiro investments que are está made sendo on the emprestado, TFFF on the não é tropical forest não countries, tem and dinheiro que then the está sendo money will be used, at emprestado, é um least investimento 20% would feito go to em indigenous parte do peoples and local communities TFFF, que pelo menos 20% irá às directly. comunidades So this is indígenas like an ongoing e as process, comunidades locais and we diretamente. really, Então, really, esse é um really appreciate this processo group. We think that, contínuo e nós of course, realmente there's like a different apreciamos vision esse about grupo. É how the claro value que can be nós temos forest, um and valor, if market entendemos que solutions existem visões are how we're diferentes going ou to solve valores this problem or diferentes not. It's a ou very soluções de mercado para resolver esse it's a problema, thing about mas isso it's a very conceptual difference, right? Like if existe market uma solutions are the diferença solution or not. But if this is conceptual de happening se soluções de anyway, mercado são how uma could this solução group ou of não. really, Mas really já que brilliant se minds, esse and processo also está of the acontecendo, como esse experts who are grupo the de stewards of mentes nature who are living brilhantes there, e esse indigenous peoples, grupo local de communities, pessoas que estão nas Chief comunidades Ninawa, locais, I nos want to povos make myself indígenas, available to have a eu gostaria de conversation me with you. tornar I really disponível value your ao work chefe Ninauá, for que se generations, for você millennia. So how can quiser we make this process trabalhar better? junto So I just comigo want to para say that I melhorar make esse myself processo. available Então, eu and that gostaria I de really, really, dizer que eu really estou value this space. disponível e eu Thank you so much. realmente aprecio esse espaço. Thank you, Muito Manuela, obrigada. for your comments. Very Obrigada, interesting. Manu, pelo seu comentário, muito Always interessante. confronting sites, it's important to growth.
Nós So we sempre appreciate that nós you came today acreditamos and que that nós you temos que can voice more crescer your concerns e a gente on the aprecia a sua proposals, presença etc. hoje, que você pôde ouvir o que a gente We tem have para been falar, as working, nossas many of us, in preocupações different da aspects, proposta. A gente tem tracking financial trabalhado architectures throughout com decades, várias and pessoas also monitorando with a financiadores perspective durante of décadas. not Então, nós only temos a perspectiva de improving não mechanisms somente that de already melhorar exist, mecanismos que but já also to existem, mas problematize também the root de causes of the problem, and problematizar create a a causa valid raiz do problema e architecture that criar can uma actually arquitetura support válida que those who realmente are at the possa forefront and not apoiar aqueles que replicate, estão nas the linhas de same frente same e não unequal structures replicar that we have been as seeing, estruturas And que we nós know já that this temos issue visto. of finance, climate A gente finance, sabe que esse biodiversity problema finance is de very tough. financiamento It's climático very é um difficult, problema and muito we're here to difícil support, so e we're nós happy estamos to aqui also work together. So any other para poder comments from the trabalhar experts juntos. regarding Manu's Algum comment? expert tem algum comentário a fazer em relação ao que a Manu colocou? Yes, Valentina. Sim, Valentina. Yes, to the comment of Manu. Em relação ao comentário da Manu, So we don't think we can improve TFF. nós não We have acreditamos que to nós podemos build melhorar o a different TFFF. system. Nós temos que I mean, criar um if you sistema can please say diferente. to those Se that are você puder promoting this dizer that they àqueles are que on the estão wrong promovendo pathway. isso, que eles estão no caminho errado, This is not going to e be isso solve the não issue of vai deforestation. resolver o problema do And desmatamento. why? Because you are Por mainly quê? relying Porque on vocês private estão investment. dependendo And as you say prioritariamente in de both investimentos versions, privados. E como you você cannot disse nas duas assure that you are versões, going to você não have pode those garantir que você interests that you vai ter expect. o interesse, And vai you manter o even interesse que recognize that você this espera, mechanism e você até maybe reconhece que esse can mecanismo fail. talvez So possa why are we falhar. losing Então, por que time nós estamos perdendo developing a tempo mechanism to desenvolvendo fund um forests mecanismo based para on financiar as market florestas investment, baseado em while investimentos we de have to mercado, develop enquanto a gente tem proposals que to bring desenvolver public propostas funds para trazer for investimentos to protect públicos forests? para This proteger is as the key issue. florestas. Esse é We o think assunto that principal. TFF Nós acreditamos que o is a way TFFF é to uma forma take the responsibility out de of states tirar and a developed responsabilidade countries dos of what governos they em have países em done desenvolvimento to pelo aquilo que climate eles change têm feito em and relação às suddenly mudanças say, okay, climáticas, we're not going e to a ask you any gente more e simplesmente money. estão What we're dizendo going to não, nós do vamos is pedir por create mais dinheiro. O que nós a vamos market fazer mechanism, a é new criar um market mecanismo de mechanism to do mercado it. novo para fazer So isso. I think we really Então, have eu to acho rethink que a totally gente realmente what tem que you are trying repensar to do. completamente o I'm que very vocês estão surprised tentando that the fazer. Eu government of estou Brazil is surpreso going que o on this governo do way Brasil when we está know this is agindo not dessa going to forma, work. quando nós sabemos que isso não vai Because the funcionar. Porque $25,000 million that you want to raise os 25 milhões que você from quer public levantar government in order to raise dos another governos $100,000 million, well, we should pra, be dos governos promoting para a poder tax gerar on esses 100 fossil milhões de fuels. dólares, We should be nós devíamos promoting a estar, na tax, realidade, promovendo a taxas percentage em combustíveis on the fósseis budget ou of the promovendo military budget of taxas the world. nos So we orçamentos really militares are do in mundo. the Então, nós road realmente estamos in the bad way when it comes to indo numa TFF. direção We incorreta have quando se very trata do different TFFF. alternatives. Nós temos And that is the problem. That's alternativas not a muito problem of difíceis. Isso é a um paragraph problema, não é um or to change problema an de article. mudar um It's the parágrafo ou whole mudar um proposal, artigo, how é it has been a thought. proposta como Thank you. completa do que tem sido, Thank que you, nós estamos lutando Pablo, and thank contra. you, Manu, Obrigada. also for raising Obrigada, your Pablo, e question and também your obrigada, comment. Manu, Unfortunately, we por have to close the levantar a webinar. seu Our comentário, mas interpreters have been infelizmente here for a 2 hours, and gente tem believe que me, it is quite encerrar a demanding, essa sessão. demanding Nossos job, intérpretes but we are estão going to já have 2 trabalhando por webinars, 2 okay? horas. Isso é um trabalho Manu and bastante the TFFF people, please difícil. join Manu us. e Let's have povo this do conversation. TFFF, por We favor, need you here junte-se, vamos also manter to essa reflect and to conversa. Nós create better precisamos de ways. vocês para poder Also refletir share e this perhaps criar with your novas formas. colleagues and Compartilhe isso have com os seus reflections on colegas, how ou we
tenha reflexões sobre como as comunidades e organizações de sociedade civil estão vendo essa situação. E talvez a gente possa seguir adiante em caminhos ou possibilidades para contribuir com o financiamento climático real que vá para as comunidades que estão nos locais sem intermediários. Mais uma vez, obrigada por vir aqui, obrigado por ficarem conosco nessa sessão de 2 horas. Eu gostaria de lembrar vocês que nós vamos ter mais 2 webinars que estão vindo, então fiquem ligados na nossa mídia social. Esse webinar foi organizado pela Fundação Solon, a Global Forests Coalition e a Assembleia Mundial pela Amazônia. Eu gostaria de agradecer aos nossos intérpretes, a Pablo Solon, a Marilu Kwame, chefe Ninauá Satro e também Pedro Martins da FASE. Thank you very much, everyone. Thank you, Valentina, and thank you all.